Feche os olhos devagar, respire fundo, imagine o som calmo das ondas batendo contra um porto antigo. Antes do sono chegar, existe uma pergunta capaz de atravessar a noite. Por que Deus escolheria justamente Jonas para uma missão que ele odiava com todas as forças do coração dele? E aqui é que tudo começa a fazer sentido. Antes de caminharmos por essa história, deixa eu te pedir uma coisa simples. Como quem conversa baixinho ao lado da cama. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de que cidade você está ouvindo. Talvez sua cidade esteja longe, mas esta mensagem pode alcançar seu coração hoje. Sua presença também faz parte desta caminhada. Jonas não era apenas um homem perdido numa história antiga. Ele era um profeta, alguém acostumado a ouvir a voz de Deus e entregar mensagens ao povo. Seu nome aparece ligado a Israel, uma nação marcada por promessas, guerras, medos, esperanças e lembranças profundas de livramentos recebidos do Senhor. E isso tornava seu chamado muito sério. Ele conhecia as histórias contadas pelos pais e avós. Sabia do Deus que abrira o mar, guiara o povo no deserto, levantara reis, corrigira pecados e sustentara Israel quando tudo parecia perdido. Jonas não era ignorante sobre misericórdia. Ele conhecia essa palavra, mas talvez a aceitasse melhor quando favorecia os seus. Essa lembrança tornava tudo ainda mais complexo. O problema é que a misericórdia de Deus nunca coube dentro das fronteiras pequenas que o coração humano tenta desenhar. Jonas vivia num tempo em que Israel tinha seus inimigos, suas dores e suas feridas. E entre todos os nomes capazes de causar medo, raiva e repulsa, um se levantava como sombra: Nínive. Essa sombra atravessava conversas, orações e memórias. Nínive era uma grande cidade ligada ao Império Assírio, conhecido pela violência, pela força militar e pela crueldade contra povos vencidos. Para muitos israelitas, aquele lugar não era apenas uma cidade distante. Era símbolo de ameaça, opressão e sofrimento. Ouvir seu nome já podia despertar lembranças amargas e desejo de justiça. Ainda assim, Deus olhava para aquela cidade. Quando pensamos em Jonas fugindo, às vezes imaginamos apenas um homem teimoso, quase infantil, tentando escapar de uma ordem divina. Mas a história é mais profunda. Jonas não fugiu porque achava Deus fraco. Ele fugiu porque sabia que Deus era bom, e essa bondade, naquele caso, parecia insuportável para ele. Esse detalhe muda completamente a nossa leitura. É aqui que a história começa a tocar nossa própria alma. Porque todos nós gostamos da misericórdia quando ela chega até nós. Gostamos quando Deus perdoa nossas quedas, entende nossas fraquezas e nos dá outra chance. Mas o que acontece quando essa mesma misericórdia alcança alguém que consideramos imperdoável? Essa pergunta revela muito sobre nosso coração. Jonas carregava dentro de si uma pergunta silenciosa, ainda que talvez não tivesse coragem de dizê-la em voz alta. Senhor, por que eles? Por que Nínive? Por que aquele povo violento, orgulhoso e distante? Por que enviar uma palavra de aviso a quem, na visão dele, merecia apenas condenação? Essa dor explica parte de sua resistência. A Bíblia apresenta a ordem de Deus de maneira direta, sem rodeios. O Senhor fala com Jonas e manda que ele se levante, vá à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque sua maldade havia subido até diante de Deus. Nada ali parece opcional, confortável ou fácil. A ordem carregava peso, urgência e confronto. A palavra do Senhor não chega como sugestão leve, daquelas que podemos guardar para depois. Ela vem como chamado, como missão, como direção. Jonas entende perfeitamente. Deus não está pedindo que ele pregue num vilarejo amigo, nem que console pessoas conhecidas. Deus o envia ao centro do medo que ele carregava. Agora seu chamado atingia sua maior ferida. Imagine Jonas ouvindo aquela ordem e sentindo o coração apertar. O caminho até Nínive não era apenas geográfico, era emocional, espiritual e moral. Para obedecer, ele teria que atravessar desertos, perigos e lembranças. Mais ainda, teria que atravessar o muro invisível do ódio que havia crescido dentro dele. A distância interior parecia maior que o caminho. Talvez por fora Jonas tenha ficado em silêncio. Talvez ninguém ao redor tenha percebido a tempestade que começava antes mesmo do mar aparecer. Mas por dentro algo gritava. Ele sabia o que significava pregar arrependimento. Sabia que se Nínive ouvisse, Deus poderia poupar aquela cidade. E isso o feriu. A ferida dele falava mais alto naquele instante. Essa é uma das partes mais fortes da história. Jonas não temia que sua missão fracassasse. Ele temia que ela desse certo. Ele não estava apavorado apenas com a crueldade dos ninivitas. Estava incomodado com a possibilidade de eles se arrependerem, chorarem, mudarem e
e então receberem compaixão do Senhor. Essa possibilidade queimava dentro de Jonas profundamente. Quantas vezes nós também preferimos que certas pessoas paguem pelo que fizeram, em vez de serem transformadas? É duro admitir, mas o coração humano pode se alegrar mais com a queda de um inimigo do que com a restauração de uma vida. Jonas nos obriga a encarar isso. Essa verdade nos alcança durante a noite. Deus escolheu Jonas não porque Jonas amava Nínive, mas justamente porque não amava. A missão revelaria algo que estava escondido em seu coração. Às vezes, Deus nos manda para lugares difíceis não apenas para mudar quem está lá, mas para mostrar o que precisa ser curado dentro de nós. A missão começava dentro dele, antes da viagem. Se Deus tivesse enviado Jonas para pessoas que ele admirava, talvez o profeta obedecesse rapidamente e todos o chamassem de fiel. Mas a obediência mais profunda aparece quando Deus toca no ponto que queremos proteger. No caso de Jonas, esse ponto era a misericórdia concedida a quem ele julgava indigno. Ali, sua fé seria pesada sem disfarces. Há uma diferença entre servir a Deus enquanto concordamos com Ele e obedecer quando seu coração confronta o nosso. Jonas gostava de ser profeta em Israel, mas agora Deus estava alargando sua visão. O Senhor estava dizendo, sem muitas palavras, que ele também via a maldade de Nínive e ainda desejava chamá-la. Deus mostrava que sua compaixão era maior. Essa verdade pode ser desconfortável. Deus vê o pecado, mas também vê a possibilidade de arrependimento. Deus enxerga a violência, mas também sabe alcançar consciências endurecidas. Deus não é ingênuo diante da maldade humana, ele é santo. Porém, sua santidade não impede sua misericórdia. Pelo contrário, revela o tamanho dela. Essa mistura assusta, consola e confronta todos. Jonas, entretanto, parecia preso a uma justiça sem espaço para compaixão. Para ele, Nínive era culpada, e isso bastava. Mas para Deus, a culpa de uma cidade não encerrava a história. Havia ainda uma mensagem a ser entregue, uma chance a ser oferecida, um chamado ao arrependimento. Mas Deus ainda escrevia outra possibilidade ali. A voz de Deus mandou Jonas levantar-se e ir para o leste, na direção de Nínive. Mas Jonas escolheu outro movimento. Ele se levantou, sim, porém para fugir. Essa pequena diferença mostra algo poderoso. Nem todo movimento é obediência. Às vezes estamos ocupados, caminhando, decidindo, mas indo na direção contrária. A direção do corpo denunciava seu coração. Jonas desceu para Jope, uma cidade portuária. Essa descida não foi apenas uma mudança de altitude no mapa. Ela começou a retratar uma descida interior. Quando alguém foge da voz de Deus, geralmente não percebe de imediato, mas vai descendo aos poucos. Desce nas escolhas, na paz, na clareza. Cada passo confirmava uma escolha mais profunda. No porto, Jonas encontrou um navio que ia para Tarsis. Para muitos, Tarsis representava o extremo oposto, um lugar distante, quase uma fuga para o fim do mundo conhecido. Nínive ficava para um lado, Tarsis para outro. Jonas não queria apenas adiar a missão, queria desaparecer dela. Tarsis parecia esconderijo, descanso e esquecimento completo. É impressionante como o coração, quando quer fugir, encontra transporte. Sempre aparece um navio, uma desculpa, uma distração, uma rota alternativa. Jonas pagou a passagem e entrou. A Bíblia diz isso de forma simples, mas dentro dessa simplicidade existe uma tragédia. Ele investiu seus recursos para se afastar da vontade de Deus. Fugir, para Jonas, custou mais que dinheiro. Talvez Jonas tenha sentido alívio ao pisar no navio. Talvez tenha pensado que, quanto mais o barco se afastasse da costa, menor ficaria a pressão daquela ordem. O mar aberto parecia oferecer silêncio. A distância parecia prometer esquecimento. Mas ninguém foge de Deus entrando num barco, apenas leva sua crise consigo. A crise espiritual continuava respirando ao seu lado. Deus não estava limitado às fronteiras de Israel, nem às ruas de Nínive, nem ao templo, nem ao território conhecido por Jonas. O Senhor que falara com ele em terra, também governava o mar. Essa descoberta viria em breve, mas antes, Jonas precisava sentir a falsa calma da fuga. O silêncio do mar ainda não era paz. A história de Jonas nos ensina que a desobediência nem sempre começa com gritos ou rebeldia evidente. Às vezes começa com uma decisão silenciosa, tomada no íntimo, enquanto por fora tudo parece normal. Ele não discutiu com Deus no texto, apenas virou o corpo, mudou a rota e caminhou. Sua fuga já era uma resposta sem palavras. Esse silêncio de Jonas é assustador. Ele não responde, não pergunta, não apresenta argumentos. Apenas foge. Talvez porque soubesse que, se conversasse com Deus, sua resistência ficaria exposta.
Muitas vezes fugimos em silêncio pelo mesmo motivo. Evitamos orar sobre aquilo que sabemos que Deus tocará com amor e firmeza. O silêncio dele também falava diante de Deus. O navio para Tarsis se tornou para Jonas uma espécie de esconderijo flutuante. Ali havia marinheiros, mercadorias, cordas, madeira, velas e barulho de trabalho. Tudo parecia comum, mas dentro daquele passageiro havia uma ordem divina desobedecida. Um homem pode estar cercado de movimento e ainda carregar uma fuga profunda. Ali, sua desobediência viajava entre desconhecidos tranquilos. Talvez os marinheiros tenham visto apenas mais um viajante cansado. Não sabiam que aquele homem trazia consigo uma história maior do que sua bagagem. Não sabiam que sua presença naquele navio colocaria todos dentro de uma lição divina. Às vezes nossa fuga nunca afeta apenas a nós mesmos. A tempestade ainda dormia atrás do horizonte. Jonas embarcou tentando escapar de uma missão, mas acabou levando outras pessoas para o cenário de sua desobediência. Isso também acontece na vida. Quando nos afastamos da direção de Deus, podemos envolver família, amigos e até desconhecidos nas ondas que nossas decisões levantam. Nenhuma fuga é tão particular quanto parece. A fuga de um sempre toca muitos. Mas antes da tempestade, havia o mar. E antes do medo, havia a ilusão de controle. Jonas talvez olhasse para o horizonte pensando que conseguira. Cada metro de água entre ele e a costa parecia confirmar sua escolha. O coração rebelde costuma chamar de paz aquilo que é apenas silêncio temporário. Mas o céu ainda preparava outra resposta. Essa parte da história é delicada porque mostra que uma porta aberta nem sempre significa a aprovação de Deus. Jonas encontrou o navio, havia lugar, havia destino, havia passagem disponível. Tudo parecia encaixar. Mesmo assim, aquela oportunidade não era confirmação divina. Era apenas o caminho que combinava com sua fuga. Por isso, precisamos observar os sinais devagar. Muita gente pensa que, se algo deu certo no começo, então Deus aprovou. Mas Jonas nos ensina a tomar cuidado. O navio saiu, o pagamento foi aceito, a viagem começou. Nada disso transformou desobediência em obediência. Um caminho pode parecer livre e ainda estar levando para longe do propósito. A aparência favorável também pode enganar profundamente. O propósito de Deus não era destruir Jonas, mas tratá-lo. Essa diferença é importante. Deus não escolheu Jonas para humilhá-lo diante de todos. Escolheu para revelar seu coração, ensinar misericórdia e alcançar Nínive. A missão odiada era, ao mesmo tempo, um espelho para Jonas e uma porta para seus inimigos. Deus trataria Jonas sem abandonar Nínive também. Por isso, a pergunta do título começa a ganhar peso. Por que Deus escolheu Jonas para a missão que ele mais odiava? Porque o chamado de Deus não serve apenas para mostrar nossas habilidades. Ele também revela nossas resistências, nossos preconceitos, nossas feridas, nossas ideias pequenas sobre quem merece graça. A graça estava confrontando seus limites mais secretos. Jonas era o homem certo não por estar pronto, mas porque precisava ser transformado pelo próprio caminho que rejeitava. Deus poderia ter enviado outro profeta, alguém mais disposto, mais compassivo, mais tranquilo. Mas escolheu Jonas porque a história não era só sobre Nínive. Era também sobre o profeta que não entendia Deus. Essa escolha divina revela uma pedagogia profunda. Existe um conforto estranho nisso. Deus não trabalha apenas com pessoas perfeitamente alinhadas, sorridentes e sem conflitos. Ele chama gente real, com medo, raiva, orgulho, feridas e contradições. Jonas era profeta, mas ainda precisava aprender sobre o coração do Deus que anunciava. Isso torna a história dolorosamente humana. Por isso, Jonas continua parecido conosco hoje. Quando ouvimos falar de Jonas, muitas vezes pensamos logo no grande peixe. Mas antes do peixe, existe um homem tentando escapar de uma verdade que o incomoda. O milagre no mar chama atenção, mas o verdadeiro confronto começa dentro do peito de Jonas, quando Deus ama quem ele preferia ver condenado. Antes do peixe, existe uma alma dividida. Essa é a tensão que acompanhará toda a narrativa. De um lado, Deus insiste em chamar Nínive ao arrependimento. Do outro, Jonas insiste em fugir da possibilidade de misericórdia. Entre esses dois movimentos, o mar se levantará, os marinheiros temerão, um peixe aparecerá e o profeta descerá ainda mais fundo. Esse conflito moverá cada cena da história. Mas neste início, não precisamos correr. A história pede que caminhemos devagar, como quem observa cada detalhe antes da tempestade. Jonas está no navio. Nínive continua longe. Tarsis parece possível. O céu talvez esteja claro. E por alguns instantes,
A fuga parece funcionar melhor do que a obediência. A calma, porém, não duraria por muito tempo. Quem nunca viveu esse momento? Aquele intervalo perigoso em que uma escolha errada ainda não mostrou suas consequências. O coração pensa que escapou, que resolveu, que encontrou descanso. Só que Deus, em sua misericórdia, não permite que Jonas durma para sempre dentro de uma direção que o destruiria. Deus não confundia silêncio com cura verdadeira. É curioso perceber que Deus poderia simplesmente abandonar Jonas à própria teimosia. Poderia dizer: se você quer fugir, fuja. Mas o amor de Deus também se manifesta quando ele interrompe nossos caminhos. Nem toda tempestade é castigo frio. Algumas são chamadas fortes, sacudidas de graça, convites para acordar. Ele ainda queria salvar o profeta também. Antes de julgar Jonas com dureza, talvez devamos reconhecer nossas próprias Nínives. Pode ser uma pessoa que nos feriu, uma família que nos rejeitou, um grupo que desprezamos, um lugar que evitamos. Às vezes Deus aponta exatamente para esse ponto e diz: levante-se, vá, fale, obedeça. É aí que nossa história se aproxima. A missão de Jonas parecia absurda porque confrontava sua memória, sua identidade e sua dor. Ele talvez pensasse em Israel, nas ameaças assírias, nos relatos de crueldade, nas lágrimas do seu povo. Para ele, ir a Nínive não era apenas viajar, era levar esperança ao rosto do inimigo. A obediência exigia tocar aquilo que doía. E Deus sabia disso. O Senhor não ignorava o peso emocional daquele chamado. Ele conhecia Jonas por inteiro, inclusive as partes que Jonas talvez escondesse atrás do título de profeta. Deus não se engana com cargos, palavras bonitas ou aparência espiritual. Ele vê o coração antes mesmo da pessoa se explicar. Esse olhar divino alcançava onde ninguém via. Por isso, a história não começa com uma grande pregação, mas com uma ordem simples e impossível ao mesmo tempo. Levanta-te, vai, clama. 3 movimentos que poderiam salvar uma cidade e quebrar um homem por dentro. Jonas percebeu que obedecer seria perder o controle sobre quem receberia compaixão. A ordem parecia simples, mas rasgava certezas. Essa perda de controle é uma das coisas que mais assustam quem serve a Deus. Queremos que Ele seja misericordioso, mas dentro dos limites que aprovamos. Queremos que Ele julgue o mal, mas às vezes esquecemos que nós também sobrevivemos porque Ele não nos tratou conforme nossos erros. E esse detalhe também nos confronta bastante. Jonas sabia disso em teoria. Como profeta, ele conhecia a paciência do Senhor, mas a teoria é testada quando ganha nome, endereço e rosto. Misericórdia para Israel era canção. Misericórdia para Nínive era escândalo. E Deus colocou esse escândalo exatamente diante do homem que precisava prendê-lo. Era uma fuga com aparência de decisão comum ali. No convés ou no interior do navio, Jonas carregava essa tensão. Talvez tentasse se convencer de que estava fazendo certo. Talvez dissesse a si mesmo que Nínive não merecia aviso, que sua fuga era compreensível, que qualquer israelita sentiria o mesmo. A consciência humana sabe fabricar argumentos convincentes. Por isso, a prova tinha nome específico. Mas argumentos não mudam a direção de Deus. O Senhor havia falado, e essa palavra continuava viva, mesmo quando Jonas tentava navegar para longe dela. Uma ordem divina não desaparece porque mudamos de ambiente. Às vezes ela fica mais audível, justamente quando tentamos abafá-la com distância, sono ou distração. Mas a verdade de Deus permanecia intacta. O sono, aliás, entrará na história de modo surpreendente. Jonas, mais adiante, descerá ao porão e dormirá enquanto todos lutam contra a morte. Mas esse sono começa antes, como um entorpecimento da alma. Quando alguém foge demais, pode ficar cansado até de sentir, cansado até de responder. Ali começava uma descida difícil de perceber sozinho. Ainda assim, Deus não perdeu Jonas de vista. Cada passo até Jope, cada moeda paga pela passagem, cada movimento do navio, tudo estava diante do Senhor. A fuga podia ser real, mas não era soberana. Jonas podia escolher o caminho, mas não podia expulsar Deus do mar. Nada disso ficaria escondido por muito tempo depois. E enquanto o navio avançava, a grande cidade de Nínive continuava existindo sob o olhar de Deus. Suas ruas, seus moradores, suas injustiças, suas crianças, seus líderes e sua violência estavam diante dele. Jonas via inimigos. Deus via maldade, sim, mas também via pessoas que precisavam ouvir antes do juízo. Nínive estava distante, mas não esquecida por Deus. Esse detalhe prepara nosso coração para tudo que virá. A história de Jonas não é apenas sobre um peixe, uma tempestade ou uma cidade antiga. É sobre o tamanho do coração de Deus diante da pequenez do coração humano.
e naquela embarcação rumo ao lugar errado, esse confronto estava apenas começando. E essa viagem revelaria tudo pouco a pouco. O mar, que parecia apenas caminho para a fuga, começou a mudar de rosto. O vento se levantou com força, como se o próprio céu soprasse contra o esconderijo de Jonas. As águas antes calmas se tornaram muralhas inquietas, batendo no casco do navio. A viagem escolhida para escapar agora começava a cercá-lo por todos os lados. Os marinheiros perceberam primeiro. Homens acostumados ao mar sabem distinguir uma ventania comum de algo perigoso. Eles conheciam tempestades, cheiros de chuva, ruídos de madeira pressionada e o peso das nuvens. Mas aquela tormenta parecia diferente. Não era apenas clima ruim. Era como se uma mão invisível sacudisse as águas com propósito. Tudo parecia diferente ali. O navio rangia como se estivesse gemendo. As cordas esticavam, as velas batiam violentamente, e as ondas subiam como animais famintos. Os marinheiros gritavam ordens, corriam pelo convés, seguravam equipamentos, tentavam salvar a carga. Cada homem fazia o que sabia fazer, mas a tempestade parecia maior que a experiência de todos eles juntos. Tudo tremia ali. Então o medo entrou no navio. Não aquele medo pequeno que passa quando a chuva diminui, mas um pavor profundo, capaz de arrancar orações de gente endurecida. Cada marinheiro clamou ao seu Deus, procurando socorro no meio do caos. Aqueles homens, mesmo não conhecendo o Senhor de Jonas, entendiam que estavam diante de algo espiritual. Enquanto isso, Jonas desceu para o interior do navio. A Bíblia mostra esse detalhe com força silenciosa. Ele já havia descido para Jope, descido ao navio, e agora descia ainda mais, indo para o porão. Cada descida revelava sua tentativa de se esconder, não apenas das pessoas, mas da própria voz de Deus. A fuga se aprofundava. No porão, longe dos gritos e da espuma do mar, Jonas dormiu profundamente. Esse sono parece estranho, quase impossível. O navio ameaçava quebrar, os marinheiros lutavam pela vida, e o profeta dormia. Mas existe um sono que nasce da fuga, um cansaço espiritual tão grande que a pessoa tenta desaparecer dentro de si mesma. Algo doía por dentro. Jonas não estava descansando em paz. Ele estava apagado pela própria resistência. Quando fugimos do chamado de Deus, às vezes procuramos qualquer porão para não ouvir a tempestade lá fora. Dormimos em distrações, justificativas, rotinas e desculpas. Mas o problema continua balançando o navio. O silêncio interior não significa que a alma esteja bem. Tudo pesava também. O capitão desceu e encontrou Jonas dormindo. Imagine a cena. Um homem desesperado, molhado, assustado, encarando um passageiro que parecia alheio ao perigo. A pergunta do capitão cortou o porão como relâmpago. Como você consegue dormir? Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele se lembre de nós, para que não morramos. A morte parecia próxima. É impressionante que um homem pagão precisou despertar o profeta. Aquele que deveria estar orando estava dormindo. Aquele que conhecia o Deus vivo estava escondido. Às vezes, Deus usa até a voz de quem está fora da nossa religião para nos acordar. O capitão não sabia tudo, mas enxergou o básico que Jonas ignorava. Isso ficou claro ali. Levantar-se era exatamente a primeira palavra da missão original. Deus havia dito: levanta-te e vai a Nínive. Agora o capitão dizia: levanta-te e clama. A mesma palavra perseguia Jonas dentro do navio. Ele fugira do primeiro levantar, mas o segundo chegou no porão. Deus sabe repetir o chamado até nossa alma escutar. O chamado voltava forte. Mesmo assim, Jonas ainda parecia fechado. O texto não registra uma oração dele naquele momento. Os marinheiros, então, decidiram lançar sortes para descobrir por causa de quem vinha aquele mal. Para nós pode parecer estranho, mas naquela cultura, eles buscavam compreender o invisível através desse gesto. E Deus permitiu que o resultado apontasse diretamente para Jonas. Quando a sorte caiu sobre Jonas, o esconderijo acabou. O profeta que tentara fugir em silêncio, agora ficou exposto diante de todos. A tempestade lá fora apenas revelou a tempestade escondida dentro dele. Deus não precisava envergonhá-lo por crueldade, mas a verdade precisava vir à luz. O navio inteiro aguardava uma explicação. Tudo vinha à tona. Os marinheiros cercaram Jonas com perguntas urgentes. Quem é você? De onde vem? Qual é o seu povo? Qual é a sua ocupação? Por que este mal caiu sobre nós? Eles queriam entender se havia culpa, perigo ou alguma ofensa espiritual. Jonas finalmente não podia continuar dormindo nem se escondendo atrás do silêncio. A hora apertava todos. Sua resposta foi simples e pesada. Ele disse que era hebreu e que temia o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra.
Essa confissão revela um contraste doloroso. Jonas conhecia o Criador do mar, mas tentava fugir pelo mar. Conhecia o Deus da terra, mas rejeitava a direção recebida. Aquilo doía profundamente. Os marinheiros ficaram ainda mais assustados. Se o Deus de Jonas havia feito o mar, então aquela tempestade não era comum. Eles entenderam que estavam dentro de um conflito muito maior do que imaginavam. E Jonas também lhes contou que fugia da presença do Senhor. A verdade saiu, e agora todos sabiam. A noite parecia terrível. Essa expressão, fugir da presença do Senhor, não significa que Jonas acreditava poder ir onde Deus não existia. Ele sabia melhor. Significa fugir do lugar da obediência, da missão, da comunhão, da resposta correta. Podemos estar debaixo do mesmo céu e ainda tentar viver longe da vontade de Deus. Esse é o drama. Esse era o drama. Os homens perguntaram o que deveriam fazer para que o mar se acalmasse. Enquanto conversavam, as ondas ficavam mais violentas. O tempo para teorias havia acabado. A madeira sofria, os gritos aumentavam, a morte parecia se aproximar. Jonas sabia a resposta, mas ela era dura. Sua fuga agora exigia uma decisão extrema. O convés inteiro tremia. Ele disse que deveriam pegá-lo e lançá-lo ao mar, pois sabia que por causa dele aquela grande tempestade caíra sobre todos. Essa frase mostra alguma lucidez, mas também tristeza. Jonas reconheceu sua culpa. Porém, em vez de se oferecer para voltar a Nínive, preferiu descer ainda mais, até as águas. A missão ficava ainda distante. É como se Jonas dissesse, melhor morrer do que obedecer. Essa é uma das partes mais sombrias da história. O ódio que ele sentia pela missão parecia maior que seu desejo de viver. Mesmo quando a tempestade revelou sua fuga, seu coração ainda não correu para Nínive. Ele preferiu o mar. A morte parecia preferível ali. Os marinheiros, porém, não aceitaram imediatamente. Eles não eram israelitas, não conheciam a aliança como Jonas conhecia, mas demonstraram cuidado pela vida dele. Remaram com força tentando voltar à terra. Aqueles homens lutaram para salvar o profeta que havia colocado todos em risco. A compaixão apareceu justamente onde Jonas talvez não esperasse. A hora ficou amarga. A cena é cheia de ironia santa. Jonas, o profeta de Deus, queria que Nínive não recebesse misericórdia. Mas os marinheiros pagãos demonstravam misericórdia por Jonas. Eles não queriam lançar um homem ao mar, mesmo culpado. Deus começava a ensinar o profeta através de pessoas que ele talvez considerasse distantes da verdade. O convés estava molhado. Quanto mais remavam, mais o mar se enfurecia contra eles. Não porque Deus quisesse destruir os marinheiros, mas porque estava conduzindo a história a um ponto inevitável. A força humana não conseguiria desfazer a desobediência de Jonas. Nenhum remo vence uma tempestade enviada para despertar uma alma fugitiva. Eles chegaram ao limite. A força era maior. Então os marinheiros clamaram ao Senhor. Repare nessa mudança. Antes, cada um clamava ao seu próprio Deus. Agora, depois da confissão de Jonas, eles se dirigem ao Deus verdadeiro. Pedem que não sejam culpados pela vida daquele homem, e reconhecem que o Senhor faz conforme sua vontade. A tempestade já estava pregando. O temor crescia neles. A fuga de Jonas, mesmo errada, acabou colocando aqueles marinheiros diante do Deus vivo. Isso não torna a desobediência boa, mas mostra que Deus é capaz de agir até através dos nossos caminhos quebrados. Ele não desperdiça nada. Até uma tempestade causada por fuga pode se transformar em altar para alguém. O medo virou altar. Finalmente, eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar. O corpo do profeta atravessou o ar por um instante curto, enquanto o vento uivava e as águas se abriam como boca escura. E então ele caiu. Aquele momento parecia fim, julgamento, derrota. Mas no plano de Deus, ainda era começo. Todos olharam completamente apavorados ali. Assim que Jonas tocou as águas, o mar cessou sua fúria. O silêncio deve ter sido assustador. Depois de tanto vento, gritos e ondas, veio uma calma repentina, impossível de explicar apenas pela natureza. Os marinheiros viram com seus próprios olhos que o Senhor governava tudo. O medo deles se transformou em reverência. Tudo mudou na hora. Eles temeram grandemente ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. O navio que havia sido palco de pânico se tornou lugar de reconhecimento. Homens que começaram clamando a muitos deuses, agora estavam diante do Deus que fez o mar. Enquanto Jonas descia nas águas, aqueles marinheiros subiam em compreensão. Deus alcançava pessoas inesperadas. A noite ficou marcada. Essa parte da história revela algo lindo e sério. Jonas não queria pregar aos inimigos em Nínive, mas sem querer acabou testemunhando aos marinheiros no navio. Deus estava mostrando que sua misericórdia atravessa mares, culturas e fronteiras.
Ele não estava preso ao ressentimento do profeta. A graça encontrava caminhos onde Jonas erguia muros. O coração de Deus aparecia. Mas para Jonas, a experiência agora era outra. Ele afundava. A luz da superfície se afastava. Os sons do navio desapareciam e o peso das águas o envolvia. Talvez tenha sentido frio, medo, solidão, arrependimento confuso. O homem que fugira para longe agora estava cercado por um abismo que não podia controlar. Ele estava sozinho. O mar não era mais estrada de fuga. Tornou-se lugar de confronto. Jonas havia escolhido o navio para escapar da missão, mas Deus transformou o mar em sala de tratamento. Ali não havia plateia, cargo, reputação ou rota alternativa. Havia apenas o profeta, sua culpa, sua fraqueza e o Deus que ainda ouvia. Tudo ficou nu. Quando pensamos em disciplina divina, costumamos imaginar apenas dor. Mas a disciplina de Deus, quando vem, tem propósito de restauração. Jonas estava sendo corrigido, sim, mas não abandonado. Se Deus quisesse apenas puni-lo, o mar bastaria. Porém, a história não termina com Jonas afundando. O Senhor já havia preparado uma misericórdia estranha. Sua alma era buscada. A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe para engolir Jonas. Esse detalhe é fundamental. O peixe não aparece por acaso, nem como monstro sem controle. Ele é preparado por Deus. Aquilo que parecia assustador se tornou um instrumento de preservação. Jonas foi engolido, mas não destruído. Foi cercado, mas não esquecido. A hora era extrema. O grande peixe era estranho, escuro e impossível de romantizar. Não era uma cabana confortável no fundo do mar. Era um lugar apertado, úmido, silencioso e humilhante. Mas era também o limite entre morte e vida. Às vezes, a misericórdia de Deus chega com aparência que não entendemos no primeiro momento. O silêncio também ensinava. Jonas talvez esperasse o fim quando as águas o cobriram, mas em vez de morrer, foi engolido. Poucas imagens são tão fortes. Deus não enviou um trono, uma carruagem ou um anjo brilhante. Enviou um peixe. A salvação veio de maneira inesperada, quase ofensiva ao orgulho. Mas ainda era salvação. O juízo também trazia misericórdia. Isso nos ensina que Deus não precisa preservar nossa aparência para salvar nossa vida. Às vezes, Ele nos coloca em lugares que quebram nosso orgulho, diminuem nossa pressa e calam nossas desculpas. O peixe não era confortável, mas era necessário. Ali Jonas não poderia fugir, negociar passagem ou fingir que estava tudo bem. Algo quebrava por dentro. Dentro do peixe, Jonas ficou 3 dias e 3 noites. O tempo ali não era comum. Cada hora devia parecer longa, pesada, cheia de memórias. Sem paisagem, sem luz, sem controle, ele precisaria encarar a si mesmo. A fuga que começou com passos rápidos, agora terminava numa espera profunda, cercada por silêncio. Deus o via ali. 3 dias e 3 noites podem parecer apenas uma informação, mas carregam peso espiritual. Jonas estava como enterrado no coração do mar, suspenso entre o que perdeu e o que ainda poderia receber. Não estava morto, mas também não estava livre. Era um tempo de interrupção, uma pausa imposta pela misericórdia. O ventre parecia túmulo. Talvez ali Jonas tenha lembrado da ordem inicial. Levanta-te, vai a Nínive. A frase que ele tentou deixar para trás agora voltava sem distrações. No porão do navio, ele conseguiu dormir. No ventre do peixe, não havia sono capaz de esconder tudo. Deus havia fechado as saídas para abrir a verdade. O silêncio pesava muito. A solidão do peixe era diferente da solidão da fuga. Na fuga, Jonas escolheu se afastar. No peixe, ele foi separado para ser encontrado. Muitas vezes Deus nos leva a lugares silenciosos onde ninguém nos aplaude, ninguém nos escuta e ninguém nos distrai, porque ali finalmente conseguimos ouvir aquilo que evitamos. Não havia mais escapatória. Esse lugar escuro se tornou um tipo de quarto de oração. Não bonito, não perfumado, não preparado como templo, mas verdadeiro. Jonas estava sem força para representar um papel. Já não podia parecer corajoso, importante ou correto. Ele estava reduzido ao essencial. E quando a alma perde as máscaras, a oração pode nascer. A oração amadurecia. Perceba a paciência de Deus. Ele poderia ter exigido de Jonas uma resposta imediata no navio. Poderia ter feito o profeta confessar tudo antes da tempestade. Mas Deus conduziu cada etapa, revelando camadas do coração dele. A tempestade acordou. O mar confrontou. O peixe preservou. Cada elemento serviu à misericórdia divina. Tudo vinha com firmeza. A missão ainda não havia terminado. Nínive continuava aguardando sem saber. A cidade seguia em sua maldade, seus negócios, seus palácios,
suas ruas cheias, suas famílias. Enquanto isso, o mensageiro escolhido estava no ventre de um peixe, aprendendo o que significa depender da compaixão que ele queria negar aos outros. Nínive ainda aguardava sem saber. Essa conexão é profunda. Jonas não queria que Nínive recebesse uma chance. Agora, ele próprio sobrevivia por uma chance. Jonas não queria misericórdia para culpados. Agora, ele era o culpado preservado. Deus estava ensinando, sem discurso longo, que ninguém vive diante dele por merecimento puro. Todos respiram porque a graça segura. A graça o segurava. No escuro, Jonas não podia apontar para Nínive com superioridade. Ele também havia desobedecido claramente. A maldade deles era grande, sim, mas a rebeldia dele também estava exposta. A diferença é que Jonas conhecia a voz de Deus e mesmo assim fugiu. O peixe se tornou um espelho mais honesto que o mar. Tudo ficava claro. Há momentos em que Deus precisa nos tirar do barulho para mostrar que nosso problema não está apenas fora, nos outros, nos inimigos, na cidade perversa, na família difícil ou na pessoa que nos feriu. Muitas vezes, existe uma Nínive dentro de nós, uma região rebelde que também precisa ouvir a voz do Senhor. Isso também nos alcança. Jonas havia julgado Nínive como cidade merecedora de juízo, e talvez fosse mesmo. Mas o próprio Jonas, dentro do peixe, percebeu que precisava de livramento. Essa é a beleza dura da história. Deus não suaviza o pecado de ninguém, nem o de Nínive, nem o do profeta, mas ainda assim chama, corrige e salva. Todos precisavam de graça. Enquanto o peixe atravessava as profundezas, Jonas era carregado por uma misericórdia que ele não controlava. Ele não dirigia aquele animal, não escolhia a rota, não via o destino. Depois de tentar controlar tudo, finalmente estava sendo levado. A vontade de Deus, antes rejeitada, agora o conduzia por caminhos que ele jamais planejaria. Ele seguia sozinho ali. Esse tipo de condução assusta, mas também liberta. Quando nossas escolhas nos levam ao limite, descobrimos que Deus pode nos alcançar sem pedir licença ao nosso orgulho. Ele entra na tempestade, usa o mar, prepara o peixe e preserva o coração. Não para nos deixar iguais, mas para nos trazer de volta. Deus o trazia de volta. A história de Jonas nesse ponto parece parada. Um homem dentro de um peixe não está pregando, viajando, conversando ou vencendo batalhas. Mas nem todo avanço acontece em movimento. Algumas das maiores mudanças começam quando Deus nos faz parar. O ventre do peixe era uma pausa, mas não era desperdício. A alma precisava mesmo despertar. Ali, o profeta começaria a lembrar das profundezas, das águas envolvendo sua cabeça, das algas prendendo seu corpo, da sensação de descer até as raízes dos montes. Sua oração nasceria dessas imagens. Não seria oração ensaiada para impressionar ninguém. Seria clamor de alguém que conheceu o limite e ainda encontrou Deus ali. O peixe virou memória. Antes de Jonas falar, porém, o silêncio fala por ele. O homem que fugiu da presença do Senhor, descobre que a presença do Senhor também alcança o fundo do mar. Nenhuma profundidade é profunda demais. Nenhuma fuga é longa demais. Nenhum porão, tempestade ou peixe consegue impedir Deus de chamar quem Ele ama. O amor chamava forte. Essa verdade consola quem está cansado. Talvez alguém esteja ouvindo esta história quase dormindo, mas com o coração inquieto, lembrando de fugas, escolhas erradas, decisões tomadas no medo. Jonas mostra que Deus pode transformar até o lugar mais escuro em começo de retorno. O peixe não foi o fim. Foi misericórdia respirando no escuro. A esperança respirava novamente. Por isso, não devemos olhar para o peixe apenas como castigo. Ele foi também abrigo. Um abrigo estranho, apertado e desconfortável, mas abrigo. A água que poderia matar Jonas ficou do lado de fora. O profeta estava cercado, mas vivo. Deus fechou uma porta de fuga e abriu uma câmara de preservação. Era graça preservadora. Dentro daquele ventre, o tempo parecia perder medida. Jonas não sabia se era dia ou noite, perto ou longe da praia, profundo ou ainda mais profundo. Ele só sabia que estava vivo quando deveria estar morto. Essa consciência lentamente quebrava sua dureza e preparava sua oração diante do Deus que o chamava. Tudo ficava claro. E nesse lugar improvável, longe de Tarsis, longe de Nínive, longe do navio e longe dos olhares humanos, Jonas começou a perceber que a missão odiada ainda esperava por ele. Deus não havia desistido da cidade e, surpreendentemente, também não havia desistido do profeta que preferiu afundar a obedecer. A pergunta continuava queimando por dentro. Dentro do grande peixe, Jonas não tinha mapa, janela ou caminho.
Havia apenas escuridão, cheiro de mar, umidade e o peso da própria consciência. O profeta que antes se levantara para fugir, agora estava parado, sem controle sobre nada. E, quando todo o movimento acabou, sua alma começou a se mover na direção de Deus. Ali. O silêncio ali não era vazio, era cheio de lembranças. Jonas podia recordar o chamado, o porto, a passagem comprada, o navio rangendo, os marinheiros gritando, o corpo caindo nas águas. Cada lembrança vinha como onda interior. Ele percebeu que não estava apenas dentro de um peixe, estava dentro das consequências de sua escolha, também. Mas também estava dentro da misericórdia. Essa é a mistura difícil da história. O mesmo lugar que humilhava Jonas, também o preservava. O ventre escuro parecia prisão, mas impedia que o mar o engolisse de vez. Deus estava dizendo sem palavras que a correção podia ser dura e ainda assim carregada de amor. Ali dentro, Jonas começou a orar ao Senhor seu Deus. Essa pequena expressão tem enorme beleza. Mesmo depois de fugir, mesmo depois de desobedecer, mesmo depois de escolher o caminho contrário, Jonas ainda chama o Senhor de seu Deus. A aliança não havia sido apagada pela queda. O relacionamento estava ferido, mas não destruído, diante do Senhor. Ele orou do ventre do peixe, não de um templo bonito. Isso nos ensina que Deus escuta orações feitas em lugares improváveis. Não é o lugar que torna o clamor verdadeiro, mas o coração quebrado diante do Senhor. Jonas não tinha altar, música ou multidão. Tinha apenas necessidade, culpa e esperança, no coração ferido dele. Sua oração nasce como lembrança de aflição. Ele diz que clamou ao Senhor por causa de sua angústia, e o Senhor lhe respondeu. Talvez, quando caiu no mar, Jonas tenha pensado que ninguém mais ouviria sua voz. Mas Deus escutou até o clamor abafado pelas águas. O fundo do mar não bloqueou o céu. Ali. Essa parte é profundamente consoladora. Às vezes achamos que só podemos buscar Deus depois de organizar a vida, corrigir todos os erros e entender tudo. Jonas buscou enquanto ainda estava dentro do peixe. A oração dele não começou depois da solução. Começou no meio do aperto. Deus ouviu antes da saída aparecer, naquele lugar escuro. Jonas diz que das profundezas clamou, e Deus ouviu sua voz. Ele descreve as águas envolvendo sua vida, o abismo cercando, as algas prendendo sua cabeça. São imagens de sufocamento, perda e medo. Ele não suaviza o que viveu. A fé verdadeira não precisa fingir que a dor foi pequena, sem esconder a verdade inteira. Quando a alma está no limite, as palavras ficam mais honestas. Jonas não tenta justificar sua fuga na oração. Ele não diz que Nínive era cruel, que seu medo era compreensível, que sua decisão tinha motivo. Ele simplesmente clama. Às vezes a oração mais profunda começa quando paramos de nos defender diante de Deus. Ali. Ele reconhece que foi lançado para longe, no coração dos mares. Porém, ao mesmo tempo, sabe que Deus estava presente no que aconteceu. Os marinheiros o jogaram, mas a história maior estava nas mãos do Senhor. Jonas começa a enxergar que sua queda não escapou do governo divino. A soberania ainda permanecia ali, naquele dia. Mesmo assim, Jonas sentiu-se expulso da presença de Deus. Ele havia fugido, mas agora experimentava a dor de estar longe. Muitas pessoas só percebem o valor da presença quando sentem o peso da distância. No começo, fugir parecia liberdade. No abismo, Jonas entendeu que longe de Deus a alma perde o chão, em sua alma. Ainda assim, no meio dessa sensação, surge uma esperança. Jonas diz que tornaria a olhar para o santo templo do Senhor. Ele não estava vendo templo algum com os olhos físicos, mas sua fé começou a olhar para Deus novamente. O corpo estava preso, mas o coração começava a se voltar, mesmo dentro do escuro. Essa virada interior é pequena, mas decisiva. Antes, Jonas olhava para Tarsis. Depois, para o porão. Depois, para as águas. Agora, dentro do peixe, ele olha para Deus. A direção do olhar revela a direção da alma. Quando voltamos nosso olhar ao Senhor, a fuga começa a perder força, no silêncio profundo daquele lugar escuro. Jonas lembra que sua vida descia até os fundamentos dos montes, como se as barras da terra se fechassem sobre ele para sempre. A imagem é de sepultamento, de fim absoluto. Mas então ele declara que Deus fez subir sua vida da perdição. O profeta percebeu que estava vivo por intervenção divina em seu coração. Esse reconhecimento é essencial. Jonas não se salvou, não nadou até a praia, não venceu as ondas, não convenceu o mar a soltá-lo. Deus o fez subir. A salvação, naquela noite, não nasceu da força do profeta, mas da compaixão do Senhor. E essa verdade deveria mudar sua maneira de ver Nínive, naquele momento decisivo.
Porque se Jonas foi salvo quando estava errado, como poderia negar a possibilidade de salvação aos outros? Se Deus o ouviu no fundo, por que não poderia ouvir uma cidade no pó do arrependimento? A oração dentro do peixe carregava uma semente que ele ainda não compreendia totalmente. Deus estava plantando misericórdia nele. Nele também. Jonas também percebe o perigo dos ídolos. Ele fala daqueles que se entregam a vaidades falsas e abandonam sua própria misericórdia. Talvez pensasse nos povos pagãos, talvez nos marinheiros, talvez em Nínive. Mas, sem perceber, essa frase também o alcançava. Seu próprio coração havia abraçado a vaidade do ressentimento e fugido, sem perceber totalmente ainda. Um ídolo nem sempre é uma estátua. Pode ser uma ideia que colocamos acima de Deus, uma dor que protegemos mais do que a obediência, um desejo de vingança que alimentamos em segredo. Jonas não adorava imagens, mas estava preso a uma visão pequena de justiça. Isso também precisava cair, dentro de sua própria alma. Então ele promete oferecer sacrifício com voz de gratidão e cumprir seus votos. A gratidão começa a aparecer no lugar do desespero. Jonas entende que sua vida continua por graça. Mas a frase mais importante da oração talvez seja esta: a salvação vem do Senhor. Poucas palavras resumem tanto da história. Antes de continuar adiante, a salvação vem do Senhor, não do mérito humano, não da nacionalidade, não do histórico bonito, não da capacidade de entender tudo. Vem do Senhor. Essa frase, dita dentro do peixe, deveria abrir Jonas para a missão. Se a salvação pertence a Deus, ele a oferece a quem quiser chamar, dentro de seu coração ferido. Jonas ainda não demonstra alegria por Nínive. Sua oração fala de livramento pessoal, gratidão e reconhecimento, mas não menciona amor pela cidade. Isso mostra que Deus estava trabalhando nele aos poucos. O peixe tratou uma parte, mas não curou tudo imediatamente. O coração humano pode sair do perigo e ainda carregar resistências, naquele instante profundo. Mesmo assim, Deus respondeu. O Senhor deu ordem ao peixe, e o peixe vomitou Jonas em terra seca. A cena não é elegante, mas é poderosa. O profeta saiu coberto de sinais da profundidade, frágil, marcado, vivo. Deus o devolveu ao chão, não como herói glorioso, mas como homem resgatado. E isso ainda era misericórdia. A terra seca sob seus pés devia parecer milagre. Depois de água, abismo, medo e escuridão, sentir o chão novamente era como nascer de novo. Jonas respirou ar livre, viu luz, talvez caiu de joelhos. O mundo parecia o mesmo, mas ele não era exatamente o mesmo. Deus o trouxera de volta, naquela manhã nova. Mas voltar à terra não significava escapar da missão. O chamado que Jonas tentou abandonar ainda estava esperando por ele. Deus não disse: agora descanse, esqueça Nínive. Você já sofreu bastante. O Senhor, com paciência firme, falou novamente. A misericórdia salvou Jonas, mas também o recolocou diante da obediência, sob a luz do sol novamente. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Essa expressão é uma das mais bonitas da história. Deus fala novamente. Nem toda pessoa recebe uma segunda oportunidade depois de fugir. Jonas recebeu. O Deus que envia tempestades também renova chamados. O fracasso do profeta não cancelou o propósito divino, com firmeza e amor. Deus disse de novo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te disser. A ordem é parecida com a primeira, mas Jonas agora a ouve como sobrevivente. Antes, era um profeta ofendido. Agora, era um homem tirado das profundezas. A palavra tinha outro peso, depois de tanta resistência interior. É importante notar que Deus não permitiu que Jonas inventasse sua própria mensagem. Ele deveria proclamar o que o Senhor dissesse. O mensageiro não era dono do recado. Isso também tratava o coração dele. Jonas não podia endurecer a mensagem por vingança, nem suavizá-la por medo. Precisava obedecer à voz divina, diante daquela cidade inimiga. Desta vez, Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme a palavra do Senhor. A frase é simples, mas carrega uma vitória. Não sabemos se ele foi sorrindo, animado ou ainda relutante. O texto não romantiza sua obediência, apenas mostra que ele foi. Às vezes obedecer começa antes de sentir vontade, sem mudar o recado. O caminho até Nínive certamente foi longo. Cada passo talvez lembrasse Jonas do caminho oposto que havia escolhido antes. A estrada agora era uma espécie de reparação. Ele caminhava não apenas rumo à cidade, mas rumo ao confronto com sua própria dureza. O chamado odiado continuava difícil, mesmo depois do livramento. No caminho da obediência,
Durante a viagem, Jonas podia imaginar o rosto dos ninivitas. Talvez pensasse nos soldados assírios, nas histórias de violência, nos gritos de povos derrotados. O coração dele talvez ainda lutasse. Ser salvo do peixe não apagava sua memória nacional. Obedecer não significa esquecer a dor. Significa entregar a dor ao governo de Deus, diante dele. Essa é uma lição importante. Deus não pediu que Jonas fingisse que Nínive era inocente. A própria ordem dizia que a maldade daquela cidade havia subido até ele. Deus via o pecado com clareza. Mas ver o pecado não impediu Deus de enviar aviso. Justiça e misericórdia caminhavam juntas naquela missão, em nome da misericórdia. À medida que se aproximava, Nínive crescia diante dele. A cidade era grande, imponente, cheia de vida, poder, comércio e orgulho. Para Jonas, talvez cada muralha parecesse uma afronta. Para Deus, cada rua continha pessoas caminhando sem discernir o perigo espiritual em que estavam. O olhar do profeta e o olhar de Deus eram diferentes. A Bíblia chama Nínive de grande cidade. Essa grandeza não era apenas tamanho, era influência, importância, peso histórico. Cidades grandes também carregam pecados grandes, sistemas fortes e multidões anônimas. Jonas entraria ali como um homem sozinho, trazendo uma mensagem curta, mas carregada da autoridade do Senhor. O contraste era impressionante. Um homem contra uma cidade. Quando Jonas entrou em Nínive, ele entrou no lugar que mais evitava. Cada passo dentro da cidade era uma derrota para sua fuga e uma vitória da paciência de Deus. O profeta que quis ir para longe agora caminhava entre aqueles que não queria alcançar. A missão odiada finalmente tinha rosto, ruas e vozes. Ali, talvez as pessoas tenham olhado para ele com curiosidade. Um estrangeiro, um hebreu, alguém vindo de longe, marcado por uma história que elas desconheciam. Jonas começou a proclamar que, em 40 dias, Nínive seria subvertida. A mensagem era direta, curta e pesada. Não havia enfeite. Havia aviso, urgência e juízo anunciado. Cheiros e multidões reais. 40 dias. Esse prazo abria uma janela entre o anúncio e a destruição. Se Deus quisesse apenas acabar com Nínive, não precisaria avisar. O aviso já era misericórdia. A contagem do tempo mostrava que ainda havia espaço para a resposta. Cada dia seria uma oportunidade, cada amanhecer uma chance de arrependimento. Com voz firme e pesada. A mensagem de Jonas era dura, mas a dureza vinha acompanhada de tempo. Isso revela o coração de Deus. Ele não ignora a maldade, mas também não se apressa em destruir sem chamar. O juízo anunciado não era fofoca religiosa, era sirene espiritual. Nínive precisava acordar antes que a misericórdia recusada virasse ruína. Para todos. Jonas talvez esperasse rejeição imediata. Talvez imaginasse zombaria, violência, prisão ou desprezo. Afinal, ele pregava contra uma grande cidade estrangeira. Mas algo inesperado começou a acontecer. A palavra encontrou brechas. Pessoas começaram a ouvir. Aquilo que Jonas temia desde o início parecia tomar forma. A mensagem podia funcionar. O pesadelo dele era a graça acontecendo. Os ninivitas creram em Deus. Essa frase é surpreendente. Não diz primeiro que creram em Jonas, mas em Deus. A mensagem do profeta atravessou sua resistência e alcançou a consciência da cidade. O povo percebeu que não estava apenas ouvindo ameaça humana. Havia uma voz maior chamando-os ao arrependimento. O céu tocava a cidade, ali. Então proclamaram jejum e se vestiram de pano de saco, desde o maior até o menor. O arrependimento começou a se espalhar como fogo silencioso. Pessoas importantes e simples foram alcançadas. Ricos, pobres, conhecidos, anônimos. A cidade que Jonas via como perdida começou a se quebrantar diante de Deus. O impossível começava a acontecer, também. O pano de saco era sinal de humilhação, dor e quebrantamento. O jejum mostrava que a situação era séria demais para continuar a vida normalmente. Nínive interrompeu sua rotina. Quando uma cidade para reconhecer culpa, algo profundo está acontecendo. A palavra de Deus desinstalou o orgulho coletivo e abriu espaço para temor, na cidade. Imagine Jonas vendo aquilo. Ele esperava dureza, mas encontrava lágrimas. Esperava ameaça, mas via humilhação. Esperava portas fechadas, mas ouvia murmúrios de arrependimento. A cada pessoa vestida de pano de saco, sua antiga certeza era atingida. Deus estava fazendo em Nínive aquilo que Jonas não desejava ver. A misericórdia ganhava corpo nas ruas. De todos. Talvez isso tenha confundido o profeta. Ele conhecia a força da palavra do Senhor, mas talvez nunca quisesse vê-la frutificar ali.
O sucesso da mensagem se tornou conflito interior. Para qualquer pregador, ver pessoas crendo seria alegria. Para Jonas, era também dor, porque seu coração ainda media a graça com régua ferida, diante dos olhos. Essa contradição é muito humana. Podemos fazer a coisa certa com o coração ainda apertado. Podemos obedecer por fora enquanto Deus continua trabalhando por dentro. Jonas pregava, e Nínive tremia. Mas o profeta também tremia por dentro, porque cada sinal de arrependimento ameaçava sua vontade secreta de ver aquela cidade cair. Deus via tudo. A notícia chegou ao rei de Nínive. Isso mostra que o arrependimento não ficou apenas nas ruas baixas, entre pessoas comuns. Ele subiu até o trono. A palavra atravessou camadas sociais, entrou em lugares de poder e incomodou quem estava no alto. Quando Deus fala, nenhum palácio é alto demais, e pesava sobre sua alma. O rei se levantou do trono, tirou seu manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Essa imagem é fortíssima. Um homem acostumado à autoridade abandona símbolos de grandeza e assume postura de humilhação. O trono fica vazio por um instante, porque o rei entende que existe um rei maior. Até o palácio. Essa cena talvez tenha sido uma das mais difíceis para Jonas aceitar. Ver pessoas simples se arrependendo já era surpreendente, mas ver o rei se humilhando mostrava que a cidade inteira poderia mudar de direção. O poder que antes simbolizava orgulho agora se curvava. A palavra de Deus alcançava o centro da estrutura. Naquele momento, o decreto do rei espalhou ainda mais o chamado. Homens e animais deveriam jejuar, cobrir-se de pano de saco e clamar fortemente a Deus. A linguagem pode parecer estranha para nós, mas expressava seriedade total. Nada deveria continuar como antes. A cidade inteira precisava demonstrar quebrantamento diante do juízo anunciado, e o céu observava tudo. O rei também ordenou que cada um se convertesse do seu mau caminho e da violência que havia em suas mãos. Isso é arrependimento verdadeiro. Não apenas chorar, não apenas vestir pano de saco, não apenas sentir medo. Era preciso abandonar práticas concretas de maldade. A mudança deveria tocar as mãos, com todas as forças. Essa frase sobre violência nas mãos revela que Nínive sabia algo sobre sua própria culpa. O problema não era apenas religioso ou simbólico. Havia injustiça real, sangue, opressão, abuso de poder. Deus não chamava a cidade a uma emoção passageira, mas a uma conversão visível. O arrependimento precisava descer para a vida diária. Na prática. Então o rei disse uma frase cheia de esperança humilde. Quem sabe Deus se voltará, se arrependerá do furor da sua ira, e não pereceremos. Ele não exigiu perdão, não tratou misericórdia como direito. Apenas lançou a cidade aos pés de uma possibilidade. Quem sabe? Essa pequena expressão segurava uma cidade inteira, na vida concreta. O arrependimento de Nínive não manipulava Deus. Não era troca, teatro ou fórmula. Era resposta desesperada ao aviso recebido. Eles não tinham garantia humana, apenas esperança na compaixão divina. E talvez seja exatamente isso que Jonas temia. Que Deus visse aquele quebrantamento e escolhesse poupar. O coração de Deus estava prestes a se revelar, ali. Enquanto Nínive jejuava, clamava e se humilhava, Jonas observava a missão que odiava produzir frutos. O homem que havia recebido misericórdia no fundo do mar, agora estava diante de uma cidade pedindo misericórdia em terra. A história colocava lado a lado o profeta resgatado e o povo arrependido. A pergunta ficava impossível de evitar. Profundamente. Se Deus ouviu Jonas no ventre do peixe, ouviria Nínive nas cinzas? Se Deus teve paciência com o profeta rebelde, teria paciência com uma cidade violenta? Se a salvação vem do Senhor, como Jonas mesmo confessou, quem poderia impedir o Senhor de salvar? A resposta começava a se aproximar com força, diante de seus olhos. E assim, a cidade que Jonas queria evitar se tornou o lugar onde a grandeza da misericórdia divina começaria a brilhar de modo escandaloso. Não porque o pecado fosse pequeno, mas porque o arrependimento foi real e Deus era maior que a culpa. Jonas entregou a mensagem, mas ainda precisaria entender o coração dela. Viva! Deus viu as obras de Nínive. Não viu apenas roupas diferentes, cinzas sobre cabeças ou jejum coletivo. Viu que eles se converteram do mau caminho. Essa frase mostra que arrependimento verdadeiro chega à prática. Quando a mudança alcança atitudes, Deus percebe. O céu não se impressiona com teatro, mas se inclina diante do quebrantamento sincero. Então Deus se arrependeu do mal que havia dito que faria contra eles, e não o fez. Essa linguagem não significa que Deus errou, como um homem confuso. Significa que, diante da resposta da cidade, ele suspendeu o juízo anunciado. A sentença era real,
mas a misericórdia também era real. Nínive foi poupada naquele dia. Aqui a história poderia terminar com música de vitória. Uma cidade violenta ouviu a palavra, se humilhou, abandonou seus maus caminhos e recebeu misericórdia. Qualquer mensageiro celebraria. Qualquer profeta contaria aquilo como um dos maiores momentos de seu ministério. Mas Jonas não celebrou. O coração dele reagiu de forma oposta. E isso revela o centro da história. A Bíblia diz que aquilo desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. A salvação de uma cidade virou motivo de raiva para o profeta. O milagre que deveria alegrá-lo abriu sua ferida mais escondida. Jonas não estava apenas cansado. Ele estava ofendido com Deus. A misericórdia divina feriu sua ideia particular de justiça ferida. Essa parte é difícil de ouvir, porque mostra que alguém pode obedecer por fora e ainda resistir por dentro. Jonas pregou a mensagem certa, na cidade certa, no tempo certo. Mas seu coração não acompanhou seus pés. Ele foi a Nínive, mas Nínive ainda não havia entrado como compaixão dentro dele. Isso era muito sério. Jonas orou ao Senhor, mas sua oração agora não parecia como a do peixe. Antes, ele clamava por livramento. Agora, reclama da misericórdia concedida aos outros. Ele diz algo parecido com: "Não foi isso que eu falei quando ainda estava em minha terra? Por isso me apressei em fugir para Tarsis." A verdade apareceu sem máscaras. Aqui Jonas revela o motivo da fuga. Ele não fugiu porque achava que Deus destruiria Nínive. Fugiu porque sabia que Deus poderia poupar Nínive. Ele conhecia o caráter do Senhor. Sabia que Deus era gracioso, misericordioso, tardio em irar-se, grande em bondade e disposto a suspender o mal. Esse conhecimento o incomodava demais por dentro. Perceba a contradição. A mesma misericórdia que salvou Jonas no mar, agora o irritava quando alcançava Nínive. Quando ele estava afundando, a graça era preciosa. Quando os inimigos estavam arrependidos, a graça parecia injusta. O problema não estava na misericórdia de Deus, mas na forma seletiva como Jonas queria recebê-la. Isso dói muito também hoje. O profeta conhecia belas palavras sobre Deus, mas não gostava das consequências delas. Muitos conseguem cantar que Deus é compassivo, até o dia em que essa compaixão alcança alguém que feriu, assustou ou humilhou. Então descobrimos que nossa teologia pode ser correta nos lábios e pequena no coração. Jonas estava vivendo essa separação dolorosa diante de todos. Ele chega a pedir a morte. Diz que seria melhor morrer do que viver. Essa declaração é pesada. Jonas preferia desaparecer a conviver com a misericórdia dada a Nínive. O mesmo homem que quase morreu no mar, agora desejava morrer em terra. Sua alma estava presa a uma ira profunda. O sol parecia escuro também. Deus responde com uma pergunta simples: "É razoável essa tua ira?" O Senhor não grita com Jonas. Não o esmaga. Não o descarta depois de tanta resistência. Faz uma pergunta. Deus usa perguntas para abrir lugares que ordens talvez não alcançassem. A pergunta obriga Jonas a olhar para dentro. Mas Jonas ainda não responde bem. Essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós. É razoável a tua ira? É razoável desejar que alguém não receba perdão? É razoável querer misericórdia para si e juízo sem chance para o outro? É razoável conhecer o coração de Deus e ainda se ofender quando ele age conforme seu coração? A pergunta permanece viva. Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ele construiu para si uma cabana, uma sombra improvisada, e ficou ali esperando para ver o que aconteceria com Nínive. É uma cena triste. O profeta havia pregado, a cidade havia se arrependido, Deus havia poupado, mas Jonas ainda esperava talvez algum juízo tardio ainda assim. Parece que ele não conseguia aceitar o desfecho. Talvez pensasse que Nínive poderia voltar ao erro, que Deus ainda poderia destruir, que alguma coisa mudaria. Ele se posicionou como espectador amargo da misericórdia alheia. Enquanto a cidade respirava aliviada, Jonas procurava um lugar para observar seu possível castigo. Seu coração ainda aguardava ruínas em segredo. Isso mostra como a ira pode nos prender fora da festa. Nínive estava vivendo uma oportunidade de vida, mas Jonas estava isolado, sentado, quente, ressentido. Deus havia aberto uma porta de compaixão, mas o profeta preferiu permanecer do lado de fora, como alguém incapaz de entrar na alegria do próprio Senhor. Que imagem triste demais. Mesmo assim, Deus continuou cuidando dele. O Senhor preparou uma planta, que cresceu sobre Jonas, para fazer sombra sobre sua cabeça e livrá-lo do desconforto. Jonas se alegrou grandemente por causa da planta. Repare nisso, ele não se alegrou pela cidade poupada, mas se alegrou pela sombra que refrescava seu corpo. A ironia é forte. A planta era pequena diante de Nínive, mas enorme diante do desconforto de Jonas.
Ela tocava sua pele, sua necessidade imediata, seu calor. Às vezes nos alegramos mais com alívios pessoais do que com restaurações profundas na vida dos outros. Jonas nos obriga a perceber como nosso ego pode ser sensível e nossa compaixão pequena. Deus usa essa planta como lição viva. Não era apenas uma gentileza para refrescar o profeta, embora também fosse cuidado. Era uma parábola crescendo em silêncio sobre sua cabeça. A sombra vinha ensinar aquilo que palavras diretas ainda não haviam ensinado. Deus falava através da criação, como já havia falado através do vento, do mar e do peixe. Jonas talvez tenha pensado que finalmente recebera algum conforto merecido. Depois de tempestade, peixe, viagem longa, pregação e frustração, aquela sombra parecia alívio. Ele se acomodou debaixo dela e sentiu prazer. Pela primeira vez em muito tempo, a narrativa diz que Jonas se alegrou muito, mas sua alegria estava amarrada a algo frágil. Muito frágil. A planta cresceu numa noite. Jonas não a plantou, não regou, não cultivou, não protegeu. Ela apareceu por providência. Era presente gratuito. Mas justamente por ser gratuita, ela revelaria algo. Jonas se apegou rapidamente ao que não havia produzido, recebeu conforto sem esforço e o tratou como tesouro. Deus observava essa reação atentamente em silêncio. Ao amanhecer do dia seguinte, Deus preparou um verme, que feriu a planta, e ela secou. O mesmo Deus que preparou o peixe agora prepara um verme. O Senhor governa grandes criaturas e pequenos detalhes. Nada é grande demais para sua mão, e nada é pequeno demais para sua lição. O aprendizado continuava ao amanhecer. Quando a planta secou, a sombra desapareceu. O sol subiu, o calor aumentou, e Jonas voltou a sentir desconforto. Aquilo que lhe dera alegria foi tirado rapidamente. A perda de uma planta mexeu com ele mais do que o destino de milhares de pessoas. Deus estava revelando a desproporção do seu coração. A cena era dura. Depois, Deus preparou um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, e ele se sentiu desfalecer. Mais uma vez, a criação servia ao ensino divino. Vento, sol, planta, verme, peixe e mar obedeciam melhor que o profeta. A natureza respondia ao Senhor, enquanto Jonas ainda discutia com a misericórdia ali também. Jonas, tomado pelo desconforto, pediu novamente a morte. Disse que melhor lhe seria morrer do que viver. Repare na repetição. Primeiro, ele quis morrer porque Nínive foi poupada. Agora, quer morrer porque a planta secou? Sua dor é real, mas sua medida está desordenada. Ele sente intensamente o que toca sua pele, não o que toca o coração de Deus. Deus pergunta de novo: é razoável essa tua ira por causa da planta? A pergunta fica ainda mais específica. Antes, a ira era pela cidade poupada. Agora, pela planta perdida. Deus conduz Jonas até enxergar seu contraste. Se ele sente tanto por uma sombra temporária, por que não consegue sentir pela vida de uma cidade inteira? Jonas responde com teimosia: é razoável a minha ira até a morte. Ele não recua, não suaviza, não reconhece exagero. Está preso ao próprio sentimento como se sua raiva fosse prova de justiça. Quantas vezes fazemos isso? Sentimos algo com força e pensamos que a intensidade torna a nossa reação correta. Mas intensidade não é sempre verdade. Essa resposta mostra que o problema de Jonas não era falta de informação. Ele sabia quem Deus era, sabia o que aconteceu, sabia que Nínive se arrependeu, sabia que a planta era provisória. Ainda assim, insistia em sua ira. O coração humano pode conhecer muitos fatos e continuar resistindo ao amor. Essa resistência é profunda. Deus, então, começa a explicar com ternura firme. Ele diz que Jonas teve compaixão da planta, pela qual não trabalhou, nem fez crescer, que nasceu numa noite e pereceu numa noite. Deus não despreza o sentimento de Jonas, mas coloca esse sentimento diante de uma comparação maior. A lição finalmente se aproxima do centro finalmente. A planta representava conforto pessoal, algo pequeno, passageiro e recebido sem esforço. Nínive representava uma cidade imensa, cheia de pessoas perdidas, confusas, violentas, mas ainda humanas diante do Criador. Jonas chorava pela planta, mas não chorava por gente. Deus estava revelando a diferença entre apego egoísta e compaixão verdadeira. A comparação era impossível de ignorar. Deus pergunta se não deveria ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade em que havia mais de 120.000 pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda, além de muitos animais. Essa pergunta é o golpe suave e profundo da história. Deus mostra o tamanho da vida envolvida ali. Essas pessoas não eram números para Deus. Eram criaturas humanas, com rostos, medos, famílias
histórias, confusões e pecados. Jonas via uma massa inimiga. Deus via indivíduos perdidos. A expressão sobre não discernir entre direita e esquerda mostra ignorância espiritual, desorientação moral, gente sem luz suficiente para caminhar corretamente. Deus via cegueira onde Jonas via apenas culpa. Isso não absolve a violência de Nínive. A cidade era culpada, e Deus já havia dito que sua maldade subira diante dele. Mas culpa não elimina compaixão. Deus pode julgar o mal e ainda desejar que o malfeitor se arrependa. Essa tensão incomoda Jonas, mas revela a grandeza do Senhor. Ele não é pequeno jamais. A menção aos animais também é tocante. Deus mostra cuidado, até pelo que Jonas provavelmente nem considerava. O Senhor olha para a cidade inteira, para humanos e criaturas, para tudo que respira debaixo daquele céu. O coração divino é amplo. Jonas, sentado fora da cidade, estava vivendo com um coração estreito demais para representar esse Deus. A pergunta final de Deus não recebe resposta registrada. A história termina aberta, como se o silêncio de Jonas fosse agora transferido para nós. O que ele respondeu? Chorou? Resistiu? Aprendeu? A Bíblia não diz. Talvez porque o objetivo não seja apenas saber o fim de Jonas, mas encarar nossa própria resposta. A pergunta fica conosco. Esse final aberto é uma estratégia divina poderosa. Deus poderia ter encerrado dizendo que Jonas se arrependeu, ou continuou duro. Mas deixa a pergunta ecoando. E você? Você se alegra quando Deus tem misericórdia de quem você não escolheria? Você consegue amar uma Nínive? Você entende a planta que perdeu mais que a cidade que Deus quer salvar? Nessa altura da narrativa, percebemos que a missão de Jonas tinha duas direções. Uma era para fora, até Nínive, levando aviso de juízo. A outra era para dentro, até o coração do próprio profeta, revelando sua resistência à compaixão. Deus salvou uma cidade e, ao mesmo tempo, confrontou um servo. As duas missões estavam ligadas. Por isso, Deus escolheu Jonas para a missão que ele odiava. Porque o ódio de Jonas precisava ser exposto à luz da misericórdia. Se ele amasse Nínive naturalmente, talvez aprendesse menos sobre o escândalo da graça. Mas odiando aquela missão, ele se tornou o lugar onde a misericórdia de Deus pôde confrontar a dureza humana. O chamado de Jonas não foi apenas sobre geografia, foi sobre transformação. Deus não queria simplesmente levar um profeta de Israel a uma cidade assíria. Queria levar o coração de um homem fechado até a largura do coração divino. A viagem mais difícil não foi de Jope a Nínive, foi da ira à compaixão. Essa estrada era longa. É importante perceber que Deus não chamou Jonas porque aprovava sua dureza. Chamou porque desejava tratá-la. O Senhor não se intimidou com a resistência do profeta. Não procurou apenas alguém fácil. Escolheu alguém que seria desafiado pela própria missão. Isso mostra que, muitas vezes, o chamado de Deus não confirma nossos sentimentos. Ele os purifica. Se Jonas tivesse escolhido sua própria missão, talvez pregasse apenas onde se sentisse confortável. Mas Deus escolheu o lugar que revelaria sua alma. O chamado divino costuma tocar exatamente onde precisamos amadurecer. Ele nos conduz a pessoas difíceis, conversas difíceis, perdões difíceis e obediências que não cabem no nosso orgulho. A missão nos transforma por dentro. A planta, o verme, o vento e o sol foram como professores silenciosos. Cada um ensinou algo que Jonas ainda não queria admitir. A planta ensinou apego. O verme ensinou perda. O vento ensinou fragilidade. O sol ensinou limite. E a pergunta de Deus costurou tudo, mostrando que compaixão precisa ser maior que conforto sempre. Quando Jonas se irritou com a planta, Deus não zombou dele. Usou aquela irritação como entrada para ensinar. Isso revela uma paciência admirável. Deus poderia dizer: Jonas, você é incoerente, mas preferiu conduzi-lo por comparação. O Senhor muitas vezes pega aquilo que sentimos profundamente e usa como ponte para nos ensinar o que ele sente. Essa pedagogia divina é bonita e dolorosa. Deus não ensina Jonas apenas com conceitos, mas com experiências. Ele permite que o profeta sinta falta de sombra para entender, mesmo que minimamente, o valor de uma vida preservada. Jonas precisava perceber que sua dor pequena era real, mas havia dores maiores diante de Deus. Isso ampliava sua visão. Nínive inteira vivia debaixo de uma sombra de juízo. Jonas recebeu uma planta e ficou feliz. Quando perdeu sua sombra, desesperou-se. Deus então mostra que uma cidade inteira estava prestes a perder muito mais que sombra. Perderia vida, futuro, famílias, animais, crianças, histórias. Como Jonas podia sentir pela planta e não pela cidade inteira também? Essa pergunta não é apenas antiga. Ela continua atual.
Podemos ficar devastados por perdas pessoais pequenas e indiferentes a sofrimentos enormes ao nosso redor. Podemos chorar por conforto, status, dinheiro, planos e preferências, mas não nos mover diante de gente perdida. Jonas nos revela essa desproporção com uma honestidade desconfortável. A história nos acorda também. Ao mesmo tempo, Deus não manda Jonas desprezar a planta. Ele apenas mostra que a compaixão precisa crescer. Não é errado sentir nossas dores. Errado é sentir apenas as nossas. Deus quer alargar o coração, para que a sensibilidade pessoal se transforme em sensibilidade pelo próximo, inclusive pelo próximo difícil. Essa é maturidade espiritual profunda. O amor de Deus por Nínive não negava seu amor por Israel, nem seu cuidado por Jonas. Deus não ficou com menos misericórdia para uns, porque ofereceu misericórdia a outros. A graça divina não é reservatório pequeno que acaba quando alcança muita gente. Ela é fonte abundante. Jonas precisava aprender isso. Nós também precisamos aprender. Quando Deus poupa Nínive, Ele não está dizendo que a maldade não importa. Está dizendo que arrependimento importa. O aviso, o jejum, a mudança de caminho e o abandono da violência foram levados a sério pelo Senhor. Deus não é indiferente ao mal, mas responde ao quebrantamento. Esse equilíbrio é essencial para entender a história. Jonas queria um mundo onde culpados recebessem exatamente o que mereciam. Mas, se esse mundo existisse sem misericórdia, Jonas também teria perecido no mar. Essa é a grande ironia espiritual. Quem exige justiça sem compaixão para o outro, talvez esqueça que sua própria vida foi sustentada por compaixão. A memória da graça deveria nos humilhar. Talvez Jonas ainda estivesse aprendendo a carregar essa memória. Talvez a imagem das águas e do peixe ainda não tivesse descido totalmente ao coração. Às vezes sobrevivemos a grandes livramentos, e mesmo assim, precisamos de tempo para que a lição nos transforme. Deus é paciente também com esse processo. Ele ensina em camadas profundas também. Nínive havia recebido uma segunda chance coletiva. Jonas havia recebido uma segunda chamada pessoal. Os marinheiros haviam recebido uma revelação inesperada no mar. A história inteira é cheia de recomeços. Deus interrompe destruições, redireciona fugitivos, desperta pagãos, preserva rebeldes e chama cidades violentas ao arrependimento. Tudo isso revela um Deus que insiste na vida sempre. Porém, a insistência de Deus na vida não é sentimentalismo fraco. Ela passa por tempestade, confissão, queda, peixe, pregação, jejum, cinzas, pergunta e desconforto. A misericórdia divina é forte o bastante para confrontar. Deus não acaricia a mentira. Ele salva arrancando máscaras, quebrando orgulho e chamando ao caminho certo. Isso é amor firme também hoje. Jonas talvez esperasse que Deus ficasse do seu lado contra Nínive, mas Deus estava do lado da verdade, da justiça e da misericórdia. O Senhor não entrou na amargura do profeta para confirmá-la. Ele entrou nela para curá-la. Essa é uma diferença enorme. Deus não alimenta ressentimentos, mesmo quando parecem justificáveis. Ele os trata de verdade. E enquanto Jonas estava sentado fora da cidade, Deus estava revelando que o lugar físico mais distante talvez nem fosse Tarsis. O lugar mais distante era o coração fechado. Jonas já estava perto de Nínive, mas ainda longe da compaixão. Podia ver as muralhas, mas não enxergava as pessoas como Deus via. Essa distância era séria. Por isso, o fim da cena com a planta não encerra a história. Abre uma reflexão profunda. A missão odiada mostrou que Jonas precisava de Deus, tanto quanto Nínive precisava. Só que de maneiras diferentes. Nínive precisava abandonar sua violência. Jonas precisava abandonar sua dureza. Ambos estavam debaixo do olhar misericordioso do Senhor. E isso continua falando. A pergunta de Deus ficou suspensa sobre Jonas, como o vento quente ainda batendo em seu rosto. Não sabemos se ele respondeu naquele momento, mas sabemos que a pergunta alcançou mais que um homem irritado. Ela atravessou gerações. Ela pergunta se nossa compaixão termina onde começa nossa dor, nosso medo ou nossa memória. Na quietude da noite, Jonas havia caminhado por tantos cenários que pareciam externos: porto, navio, mar, peixe, estrada, cidade, cabana. Mas cada lugar revelava um pedaço de sua alma. O mapa da história era também um mapa interior. Deus o levou de um ponto a outro para mostrar que a maior distância estava dentro dele, diante dos olhos de Deus. Quando Deus escolheu Jonas, não escolheu apenas uma voz para anunciar juízo. Escolheu um coração que precisava aprender misericórdia enquanto pregava sobre ela. Essa é uma das verdades mais profundas da vida com Deus. Muitas vezes ensinamos algo que ainda estamos aprendendo,
e o próprio serviço se torna nossa sala de aula, enquanto seguia relutante. Jonas sabia falar sobre Deus, mas precisava sentir o peso do coração de Deus. Conhecimento sem compaixão pode virar dureza religiosa. Verdades certas, quando carregadas por um coração fechado, podem se tornar pedras. Deus queria mais que um mensageiro correto. Queria formar um homem capaz de enxergar pessoas além dos rótulos que carregavam, em sua própria missão. Nínive era, para Jonas, um nome carregado de ameaça. Para Deus, era uma cidade cheia de pessoas perdidas. Essa diferença de olhar muda tudo. O ser humano costuma reduzir o outro ao pior que ele fez, ao grupo a que pertence, à dor que causou. Deus vê culpa, mas também vê alma, sem apagar a culpa. Isso não significa que Deus ignore o mal. Pelo contrário, a história começa porque a maldade de Nínive subiu diante dele. Deus viu a violência antes de Jonas falar. Viu injustiças, abusos, crueldades, arrogância e sangue. Mas a santidade de Deus não elimina sua vontade de chamar ao arrependimento. Ela torna o chamado urgente, antes que fosse tarde. Jonas, porém, preferia um Deus que confirmasse sua indignação sem ampliar sua compaixão. Essa é uma tentação comum. Queremos que Deus concorde com nossos limites emocionais, com nossas listas de pessoas aceitáveis e inaceitáveis. Mas o Senhor não se submete ao tamanho do nosso coração. Ele trabalha para torná-lo maior, com amor, firmeza e paciência. A missão que Jonas odiava era justamente o instrumento usado por Deus para revelar esse limite. Se Jonas fosse enviado a amigos, talvez sua dureza permanecesse escondida. O desconforto da missão expôs a ferida. O chamado divino frequentemente ilumina áreas que preferimos manter no escuro, porque só a luz pode curar de verdade, diante de Deus. A fuga para Tarsis não começou nos pés de Jonas, mas dentro de seu coração. Antes de descer a Jope, ele já havia se afastado interiormente. O corpo apenas seguiu a direção que a alma escolheu. Por isso, Deus não tratou apenas a rota, tratou o motivo escondido atrás dela, em silêncio diante de Deus. Essa é uma lição forte para quem escuta. Podemos estar em lugares corretos com o coração distante, ou em caminhos distantes tentando parecer tranquilos. Jonas nos mostra que a desobediência nem sempre nasce de falta de fé. Às vezes, nasce de fé misturada com ressentimento, de conhecimento misturado com orgulho, de dor não entregue. No íntimo da alma, Deus poderia ter substituído Jonas imediatamente. Poderia chamar outro profeta, mais disposto, mais compassivo, mais obediente. Mas o Senhor insistiu nele. Essa insistência revela amor. Deus não descarta seus servos como ferramentas quebradas. Ele corrige, confronta, reposiciona e chama de novo. A segunda palavra Jonas mostrou que Deus ainda trabalhava nele, mesmo depois da fuga. A segunda chamada é uma das marcas mais bonitas dessa narrativa. Jonas falhou, mas Deus falou novamente. Ele afundou, mas foi levantado. Fugiu, mas recebeu direção outra vez. Essa repetição não é permissão para brincar com a obediência, mas testemunho da paciência divina. Deus sabe restaurar quem caiu no próprio caminho, sem apagar a responsabilidade. No entanto, a restauração de Jonas não estava completa quando ele saiu do peixe. Ele voltou à missão, mas ainda não tinha o coração totalmente alinhado. Isso nos ajuda a entender nosso próprio processo. Deus pode nos tirar de um abismo e, mesmo assim, continuar tratando áreas profundas que o livramento inicial não resolveu, com paciência e verdade. Obedecer depois do peixe foi necessário, mas ainda não era o final da transformação. Jonas precisava caminhar, pregar, observar o arrependimento e enfrentar sua própria reação. Algumas lições só aparecem depois que fazemos o que Deus mandou. A obediência revela tanto o poder da palavra quanto os cantos escondidos do nosso coração. Ainda em processo, Nínive respondeu de maneira surpreendente. A cidade parou, jejuou, vestiu pano de saco e abandonou violência. Esse movimento mostra que ninguém está tão longe que Deus não possa chamar. As pessoas que Jonas julgava improváveis se tornaram exemplo de resposta. O profeta relutante viu inimigos fazendo aquilo que sua própria alma resistia em fazer, diante do próprio profeta. O arrependimento de Nínive também confronta qualquer pessoa que se acha segura demais. Eles não conheciam como Jonas conhecia, mas responderam quando ouviram. Jonas conhecia muito, mas resistiu muito. Isso nos lembra que proximidade religiosa não substitui obediência. Ouvir muito sobre Deus não garante que o coração esteja rendido diante dele, com humildade verdadeira diante dele. Quando Deus poupou Nínive, mostrou que seu juízo não é prazer cruel. O Senhor não se alegra com destruição como se fosse vingança vazia. Ele chama antes, espera a resposta
e se compadece quando há arrependimento. Isso não enfraquece sua justiça. Mostra que sua justiça é governada por um coração santo e misericordioso. Diante de todos, Jonas queria que o aviso fosse sentença fechada. Deus revelou que o aviso era convite para a mudança. Essa diferença é essencial. A palavra dura de Deus pode ser uma porta de salvação, não apenas anúncio de fim. Quando ele confronta, muitas vezes está abrindo caminho para que a pessoa volte antes que seja tarde, para a sua vida. A raiva de Jonas apareceu justamente porque ele entendeu isso. Ele sabia que a ameaça de juízo carregava a possibilidade de perdão. Por isso sua fuga tinha lógica amarga. Ele não queria ser instrumento de uma chance. Não queria que sua voz abrisse uma porta para Nínive. A misericórdia do Senhor era seu medo. Desde o começo. Esse detalhe faz a história ficar profundamente humana. Quantas vezes evitamos conversas, perdões, reconciliações ou atitudes de amor, porque sabemos que elas podem abrir caminhos para a cura? Preferimos manter certas portas fechadas, porque uma porta aberta pode exigir que soltemos a dor que já virou parte da nossa identidade. Jonas vivia isso, por dentro também. A dor de Jonas talvez tivesse raízes reais. O texto não trata os assírios como inocentes. A violência deles era conhecida. Por isso, a história não pede que ignoremos feridas. Deus não chama Jonas a fingir que nada aconteceu. Ele o chama a permitir que a justiça e a misericórdia pertençam ao Senhor, no coração dele. Esse ponto é libertador. Perdoar ou desejar arrependimento não significa dizer que o mal foi pequeno. Significa reconhecer que Deus é juiz melhor que nós. Jonas queria controlar o destino de Nínive. Mas quem fora salvo no mar, precisava aprender a entregar também os inimigos ao Deus que vê tudo com perfeita clareza, também aos outros. Quando Deus pergunta sobre a planta, ele não está apenas falando de vegetação. Está tocando no amor desordenado de Jonas. O profeta se importou com aquilo que lhe dava sombra, mas não com vidas que precisavam de luz. A planta revelou sua escala de valores. Às vezes nossas perdas revelam nossas prioridades, diante do Senhor. A planta nasceu sem esforço de Jonas. Mesmo assim, ele se apegou. Nínive, por outro lado, exigia dele esforço, risco e desconforto. Amar o que nos serve é fácil. Difícil é desejar vida para quem nos desafia, nos assusta ou nos tira do centro. Deus estava ensinando esse amor maior, quando Deus nos confronta por dentro. A compaixão de Jonas pela planta era limitada ao benefício pessoal. Ele não sofreu porque a planta existia como criatura valiosa, mas porque perdeu a sombra. Deus mostra que sua própria compaixão por Nínive era diferente. Ele não amava a cidade porque ela lhe era conveniente. Amava porque suas criaturas estavam se perdendo, diante do Senhor. Essa comparação nos obriga a examinar nossas emoções. Nem todo sentimento intenso é amor verdadeiro. Podemos sofrer por perder conforto, controle, reconhecimento ou segurança, enquanto chamamos isso de justiça. Deus quer purificar a origem dos nossos sentimentos, para que não confundamos apego ao nosso bem-estar com zelo santo pelo que é correto. Diante da verdade, Jonas sentiu muito por uma planta de um dia, mas sentiu pouco por uma cidade inteira. A desproporção é chocante, porém familiar. Às vezes ficamos abalados por contratempos pequenos, mas passamos indiferentes por dores humanas enormes. A história nos chama a pedir um coração que não seja grande apenas para si mesmo, com mansidão e verdade. Deus menciona as pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a esquerda. Essa imagem fala de desorientação. Nínive era culpada, mas também perdida. O pecado não era apenas rebeldia consciente, era também cegueira, confusão e cultura deformada. Deus via multidões andando sem rumo, enquanto Jonas via apenas inimigos, diante do olhar divino. Quando olhamos alguém apenas pelo rótulo, perdemos a capacidade de interceder. Rótulos simplificam pessoas, mas também endurecem o coração. Nínive virou um rótulo para Jonas. Deus desfez o rótulo mostrando quantidade, fragilidade, ignorância e vida. Aquela cidade não era uma ideia abstrata. Era gente que respirava diante do Criador, diante de Deus e dos outros. A pergunta final de Deus é cheia de ternura e força. Ele não diz simplesmente que Jonas está errado, embora esteja. Ele convida Jonas a comparar sua pena da planta com a compaixão divina pela cidade. Deus quer que o profeta pense, sinta e perceba. A mudança verdadeira precisa alcançar o entendimento, com paciência divina. Essa pergunta também revela que Deus quer formar em seus servos uma compaixão parecida com a dele. Não basta entregar recados corretos. É possível proclamar a verdade com um coração distante do Deus da verdade.
Jonas precisava aprender que a mensagem do Senhor deve ser carregada, tanto quanto possível, com o coração do Senhor. Em tudo. A história não nos permite transformar Jonas em vilão distante. Ele é espelho. Nele vemos a pressa de fugir, o sono no porão, a oração no aperto, a obediência incompleta, a raiva diante da graça, o apego à planta. Jonas exagera nossas contradições, para que possamos reconhecê-las com honestidade, quando nos olhamos com coragem sincera. Talvez essa seja uma das razões pelas quais a história é tão conhecida. Ela é simples o bastante para uma criança lembrar do peixe, mas profunda o bastante para um adulto passar a vida inteira sendo confrontado por ela. O peixe chama atenção, mas a pergunta final é o anzol que prende a alma. Até hoje, quando crianças, perguntamos como Jonas sobreviveu no peixe. Quando amadurecemos, começamos a perguntar por que Jonas não suportou a misericórdia. A primeira pergunta mexe com nossa imaginação. A segunda mexe com nosso coração. E talvez seja por isso que Deus deixou o final aberto, para que cada pessoa entre na conversa, sem pressa alguma hoje. A história de Jonas também prepara nossos olhos para entender melhor o próprio caráter de Deus ao longo de toda a Bíblia. O Senhor sempre chamou, corrigiu, perdoou, disciplinou e restaurou. Ele não é indiferente ao pecado, mas também não é apressado em destruir. Sua paciência aparece como fio escondido costurando a história humana, em cada geração. Esse fio chega de modo ainda mais profundo quando lembramos que, muito tempo depois, Jesus mencionaria o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas profundezas, Jesus apontaria para sua própria morte e ressurreição. A história antiga ganharia eco maior, mostrando livramento, juízo, missão e misericórdia de forma ainda mais gloriosa. Mas mesmo sem correr para esse eco, já vemos em Jonas uma imagem de descida e retorno. Ele desce ao porto, ao navio, ao porão, ao mar, ao peixe. Depois é devolvido à terra para cumprir a missão. A descida não foi final. Deus transformou queda em caminho de retorno, pelas mãos misericordiosas do Senhor. Essa dinâmica aparece muitas vezes na vida espiritual. Descemos quando fugimos, quando endurecemos, quando nos escondemos. Mas Deus sabe alcançar profundezas. Ele não apenas nos puxa para fora, ele nos pergunta por que descemos. O resgate divino não quer apenas mudar nosso lugar, mas mudar nossa direção interior diante dele, no íntimo do nosso coração. Jonas foi devolvido à terra, mas não ao controle. Deus continuava conduzindo. A missão, a cidade, a planta, o verme e o vento mostravam que o Senhor permanecia no comando. O profeta precisava aprender que a vida com Deus não é usar Deus para confirmar nossas preferências, mas ser moldado por sua vontade, sem descanso fácil. Isso é difícil porque nossas preferências parecem muito justas para nós. Jonas provavelmente achava sua raiva compreensível. E talvez, humanamente, muitos concordassem com ele. Mas Deus não mede as coisas apenas pelo trauma de um povo ou pela lógica da vingança. Ele mede pela verdade completa, que inclui justiça, arrependimento e misericórdia. Diante de Deus. A misericórdia não é fraca. Foi forte o bastante para entrar em Nínive, confrontar violência, derrubar orgulho e exigir mudança real. Também foi forte o bastante para enfrentar Jonas, expor seu egoísmo e não abandoná-lo. A misericórdia de Deus não passa a mão na cabeça do pecado. Ela chama mortos à vida, por completo também. Por isso, quando perguntamos por que Deus escolheu Jonas, talvez a resposta seja esta: porque Jonas precisava participar de uma misericórdia que não conseguia aceitar. Deus o colocou dentro da história que contrariava seu coração para que ele enxergasse o tamanho da graça. Às vezes, o chamado que evitamos é exatamente nosso tratamento, e do profeta. Isso não significa que toda dor seja missão ou que toda situação difícil deva ser abraçada sem sabedoria. A história de Jonas tem um chamado claro de Deus, mas ela nos ensina que, quando Deus realmente nos chama, nossa resistência muitas vezes revela áreas que precisam ser curadas, ampliadas ou rendidas, em oração sincera diante dele. Jonas odiava a missão porque odiava a possibilidade do perdão para Nínive. Mas Deus amava Jonas o bastante para não deixá-lo preso nesse ódio. O Senhor poderia salvar Nínive sem Jonas, mas decidiu envolver o profeta. Assim, a missão alcançaria 2 alvos, a cidade violenta e o coração resistente do mensageiro. Dentro da mesma história. Essa é uma esperança para quem percebe dureza dentro de si. Deus não desiste facilmente. Ele não trata nossa resistência como surpresa. Ele a conhece antes do chamado. Ainda assim, chama. Ainda assim, prepara caminhos. Ainda assim, pergunta:
O objetivo não é apenas nos usar, mas nos transformar enquanto caminhamos com Ele. Apesar de nós, também é um alerta para quem se alegra demais com a queda dos outros. A justiça de Deus é santa, mas nosso prazer na destruição pode revelar algo doente. Jonas não estava apenas desejando justiça, estava incapaz de se alegrar com arrependimento. Quando o arrependimento de alguém nos irrita, precisamos levar isso ao Senhor. Diante do Senhor, a história nos convida a trocar a cadeira de espectador pela postura de intercessor. Jonas sentou fora da cidade para ver o que aconteceria. Deus queria que ele entendesse o que estava em jogo. Em vez de esperar ruínas, poderia aprender a desejar restauração. Esse movimento ainda é necessário em muitos corações. Antes do fim, há pessoas que se sentam fora da história dos outros, esperando que recebam o que merecem. Mas Deus pergunta se não é melhor desejar que recebam uma chance de mudança. Isso não elimina responsabilidade, consequências ou justiça. Apenas reconhece que a misericórdia pode entrar antes que a destruição seja a última palavra. Para sempre ali. Jonas tinha uma cabana, uma planta e uma vista da cidade. Deus tinha uma cidade, milhares de vidas e um propósito eterno. A diferença de perspectiva era enorme. Muitas vezes nossa cabana parece o centro do mundo, mas Deus nos convida a levantar os olhos. Existe muito mais acontecendo além da nossa sombra, ao redor dele. O coração de Deus aparece justamente nessa ampliação. Ele vê o indivíduo e a multidão, o profeta e os pagãos, o navio e a cidade, a planta e os animais. Nada escapa ao seu cuidado. Jonas precisava parar de pensar que a graça era propriedade de um grupo. Ela pertencia ao Senhor, e de todos. Se a salvação vem do Senhor, como Jonas confessou, então ela não pode ser controlada pelo ressentimento humano. Essa frase dita no peixe volta como testemunha contra ele. A boca que declarou a verdade precisava permitir que essa verdade governasse seus sentimentos. Deus estava fazendo Jonas ouvir suas próprias palavras de um jeito novo. Também ali. Talvez por isso a história seja tão poderosa para noites silenciosas. Enquanto o corpo relaxa e o sono se aproxima, a alma pode escutar a pergunta de Deus sem pressa. Quem é minha Nínive? Qual planta tem ocupado meu coração? Onde tenho pedido misericórdia para mim, mas negado compaixão ao outro, com sinceridade diante dele? Essas perguntas não vêm para esmagar, mas para acordar. O Deus de Jonas é firme, mas também paciente. Ele persegue o fugitivo, preserva no abismo, chama outra vez, ensina com simplicidade e pergunta com profundidade. O mesmo Deus que não desistiu de Nínive, também não desistiu de Jonas. E não desiste facilmente, quando mais precisamos. No final, Jonas nos deixa diante de uma escolha interior. Podemos continuar sentados fora da cidade, abraçados à nossa razão amarga, defendendo nossa ira até a morte. Ou podemos permitir que a pergunta de Deus abra uma rachadura no orgulho, por onde a compaixão comece a entrar. A história espera essa resposta. Bem devagar agora. Antes que a história encontre sua última curva, precisamos guardar essa cena. Um profeta salvo da morte, uma cidade poupada do juízo, uma planta seca no chão, e Deus perguntando sobre compaixão. Tudo converge para uma verdade. O maior milagre talvez não seja sobreviver ao peixe, mas deixar o coração ser alcançado pela graça divina. Quando tudo parece terminar, a história de Jonas ainda continua trabalhando dentro de nós. O livro não fecha com uma resposta do profeta, mas com a pergunta de Deus ecoando. Isso é intencional. A Bíblia nos deixa no silêncio, porque agora não observamos apenas Jonas, observamos nosso próprio coração diante da misericórdia divina. Também hoje. O final aberto nos impede de transformar a narrativa em simples conto antigo. Não sabemos se Jonas chorou, se levantou, se voltou para Nínive com outro olhar, ou se permaneceu endurecido. Esse silêncio nos incomoda porque exige participação. Deus parece perguntar ao leitor: e você, o que fará com essa compaixão, nesta noite silenciosa? Talvez Jonas tenha ficado olhando para a planta seca, enquanto a poeira quente grudava em sua pele. Talvez tenha olhado para as muralhas da cidade e ouvido, ao longe, a vida retomando seu ritmo. Crianças correndo, famílias respirando, animais sendo guiados, pessoas ainda assustadas, mas vivas. Tudo aquilo existia porque Deus teve misericórdia, ainda hoje. Para Jonas, aquela vida toda era difícil de celebrar. Para Deus, era motivo de compaixão. Essa diferença revela o abismo entre o coração humano ferido e o coração divino. Nós enxergamos por pedaços, muitas vezes filtrados pela dor. Deus enxerga por inteiro: culpa, história, possibilidade, arrependimento e futuro. Seu olhar é completo, diante de Deus. A pergunta de Deus não diminui a maldade de Nínive.
Ela apenas mostra que a maldade não era a única coisa que existia ali. Havia também gente perdida, confusa, ignorante, frágil, capaz de ouvir e mudar. Deus via uma cidade culpada, mas não tratava a culpa como barreira impossível para arrependimento verdadeiro. Diante de Deus agora. Isso é esperança para qualquer pessoa. Se Deus pôde chamar Nínive, também pode chamar lugares endurecidos dentro de nós. Se ele pôde alcançar Jonas no porão, no mar e no peixe, também pode alcançar quem se sente longe demais. A distância que parece definitiva para nós ainda está debaixo do alcance do Senhor, nesta noite. A história de Jonas mostra que Deus governa tanto os grandes movimentos quanto os pequenos detalhes. Ele envia vento forte, controla o mar, prepara um peixe, faz crescer uma planta, envia um verme e sopra um vento quente. Tudo obedece ao Senhor. A criação inteira participa da lição que o profeta precisava aprender, sem pressa. É curioso perceber que, em toda a história, quase todos obedecem melhor que Jonas. O vento obedece, o mar obedece, o peixe obedece, a planta cresce, o verme fere, a cidade se arrepende, os marinheiros temem. O profeta que conhecia a voz de Deus é quem mais resiste. Isso nos humilha, nesta noite tranquila agora. Essa inversão nos ensina que posição espiritual não garante coração obediente. Jonas era profeta, mas fugiu. Os marinheiros eram estrangeiros, mas clamaram. Nínive era violenta, mas se humilhou. A história desmonta nossas certezas rápidas sobre quem está perto ou longe de Deus. O Senhor vê respostas que nós não conseguimos prever. No silêncio da noite. Quando Jonas desceu ao porão, parecia apenas cansado. Mas aquele sono representava fuga interior. Muitos dormem espiritualmente no meio de tempestades que suas escolhas ajudaram a criar. Não querem ouvir, não querem falar, não querem encarar. Mas Deus, em misericórdia, envia vozes para acordar. Às vezes, até um capitão estrangeiro, enquanto descansamos nesta noite calma. O capitão perguntou como Jonas podia dormir. Essa pergunta continua atual. Como podemos dormir quando Deus nos chamou para obedecer? Como podemos permanecer anestesiados quando vidas estão envolvidas? Como podemos ficar escondidos no porão da própria vontade enquanto o mundo ao redor enfrenta tempestades? Jonas nos acorda com seu sono, no silêncio desta noite tranquila. Mas Deus não acorda Jonas para destruí-lo. A tempestade revela a verdade, porém a revelação serve à restauração. Quando a sorte cai sobre ele, sua culpa vem à luz. Isso dói, mas também abre caminho. Pecado escondido mantém o coração preso. Pecado confessado pode se tornar começo de retorno verdadeiro, com calma e verdade. Os marinheiros tentaram salvar Jonas antes de lançá-lo ao mar. Essa compaixão inesperada foi um sermão silencioso para o profeta. Ele, que não queria misericórdia para Nínive, recebeu misericórdia de homens que nem conheciam plenamente seu Deus. Às vezes, o Senhor nos envergonha com a bondade de quem julgamos distante. Diante do Senhor, hoje. Quando Jonas foi lançado às águas, parecia que tudo havia acabado, mas Deus já havia preparado o peixe. Isso nos ensina que, antes mesmo do nosso fundo chegar, a misericórdia de Deus já está trabalhando. Aquilo que chamamos de fim pode ser o lugar onde o Senhor preparou preservação inesperada, com paz no coração agora. O ventre do peixe foi escuro, apertado e humilhante, mas também foi graça. Deus salvou Jonas de um jeito que ele jamais escolheria. Isso revela algo importante. O Senhor nem sempre nos resgata de maneira confortável. Às vezes o resgate vem vestido de desconforto, porque precisa salvar também nossa alma, diante do Senhor agora mesmo. Ali dentro, Jonas orou. Essa oração mostra que ninguém precisa esperar estar em terra firme para falar com Deus. O clamor pode nascer no meio do escuro, antes da resposta, antes da explicação, antes da mudança completa. Deus escuta orações feitas em lugares onde ninguém mais consegue chegar perto. No silêncio desta noite tranquila agora. Quando Jonas disse que a salvação vem do Senhor, falou uma verdade maior que sua própria compreensão naquele momento. Essa frase alcança todo o livro. A salvação de Jonas veio do Senhor. A preservação dos marinheiros veio do Senhor. A chance de Nínive veio do Senhor. Tudo pertencia à misericórdia divina, em nossa alma cansada hoje. Porém, dizer uma verdade não significa ter sido totalmente transformado por ela. Jonas confessou que a salvação vem do Senhor, mas ainda se irritou quando o Senhor salvou Nínive. Isso nos alerta. Podemos falar frases corretas, cantar verdades bonitas, e ainda precisar que Deus leve essas verdades ao fundo do coração, enquanto descansamos diante de Deus agora. A segunda chamada de Deus mostra paciência impressionante. Ele não suaviza a missão nem muda o endereço para agradar Jonas. Apenas chama novamente.
A graça não significa que Deus abandona seu propósito. Significa que ele restaura o mensageiro e o recoloca no caminho certo. O chamado continua depois da queda, com paz no coração agora também. Jonas foi, mas seu coração ainda carregava resistência. Isso nos lembra que a obediência pode começar imperfeita. Às vezes damos o primeiro passo ainda tremendo, ainda sem entender tudo, ainda lutando contra sentimentos antigos. Deus trabalha enquanto caminhamos. A estrada da obediência também é lugar de cura interior. No silêncio do nosso coração hoje. Nínive ouviu uma mensagem curta, mas poderosa. Em 40 dias, a cidade seria subvertida. A frase tinha peso de juízo, porém também carregava tempo. 40 dias significavam que Deus ainda oferecia oportunidade. A contagem regressiva era séria, mas cada novo amanhecer era convite para a mudança antes da destruição. Diante do Senhor nesta noite calma. A resposta da cidade foi surpreendente. Eles creram, jejuaram, vestiram pano de saco e abandonaram seus maus caminhos. O arrependimento não ficou apenas na emoção. Desceu para as atitudes. A violência nas mãos precisava cessar. Isso mostra que arrependimento bíblico não é só sentimento triste, mas mudança concreta de direção. No silêncio desta noite tranquila agora, o rei de Nínive desceu do trono e se sentou em cinzas. Essa imagem contrasta com Jonas, que se sentou fora da cidade irritado. O rei se humilhou diante do aviso, o profeta se endureceu diante do perdão. Quem parecia mais distante respondeu com temor. Quem parecia mais próximo lutou contra a graça, com paz. Deus viu a mudança e poupou a cidade. Essa decisão revela que o Senhor leva o arrependimento a sério. Ele não é preso a uma vontade cega de punir. Seu juízo é santo, mas sua misericórdia responde ao quebrantamento. Quando o mal é abandonado, há esperança diante dele, enquanto descansamos diante de Deus agora também. Jonas, porém, ficou irado. Essa ira talvez seja o momento mais revelador de todo o livro. O profeta não se revoltou contra a maldade de Nínive naquele instante, mas contra a bondade de Deus. A compaixão divina se tornou escândalo para ele, e esse escândalo expôs sua alma, com paz no coração cansado hoje também. Quando Jonas explica por que fugiu, tudo se torna claro. Ele sabia que Deus era compassivo, misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Essas qualidades, que deveriam consolá-lo, o irritaram quando foram aplicadas aos inimigos. A teologia de Jonas era correta, mas seu coração ainda era seletivo. Enquanto descansamos nesta noite calma. É fácil amar a misericórdia quando somos os alcançados por ela. É muito mais difícil amá-la quando ela visita quem feriu, assustou ou decepcionou. Jonas nos obriga a enfrentar essa dificuldade. Não basta crer que Deus perdoa, precisamos permitir que Ele seja Deus também sobre quem recebe perdão. No silêncio do nosso coração agora mesmo. A planta apareceu como consolo e lição. Jonas se alegrou com a sombra, talvez sem perceber que Deus estava preparando um espelho verde sobre sua cabeça. A planta mostraria seu apego ao conforto pessoal. Enquanto ele se alegrava por uma sombra passageira, não conseguia se alegrar por vidas preservadas. Diante do Senhor nesta noite calma agora. Quando o verme feriu a planta, Jonas sofreu. O calor voltou, e sua irritação cresceu. Deus então usou a perda pequena para revelar uma cegueira grande. Jonas tinha pena do que lhe dava alívio, mas não tinha pena de quem precisava de salvação. Essa comparação era impossível de fugir. No silêncio desta noite tranquila agora. Deus não condena Jonas por sentir desconforto. Ele o convida a ampliar seu coração. A lição não é que nossas dores não importam, mas que elas não podem ser as únicas dores que importam. Um coração moldado por Deus aprende a sentir além da própria sombra perdida, enquanto descansamos diante de Deus agora. A menção aos 120.000, que não sabiam discernir entre direita e esquerda, é profundamente humana. Deus vê multidões desorientadas, não apenas culpadas. Ele sabe que pessoas podem estar presas em sistemas de pecado, cultura de violência e ignorância espiritual. Ainda assim, chama ao arrependimento e oferece misericórdia. Diante do Senhor hoje, os muitos animais mencionados no final mostram a largura do cuidado divino. Deus enxerga a cidade inteira, incluindo criaturas sem voz. Enquanto Jonas mede o mundo por sua dor e seu conforto, Deus mede pela vida que criou. O coração do Senhor é mais amplo que qualquer fronteira humana. No silêncio do nosso coração hoje. A história termina sem resposta porque talvez nossa resposta seja mais importante que a de Jonas. Deus não precisa apenas informar o que aconteceu com o profeta. Ele quer formar algo em quem lê. O silêncio final abre espaço para oração, arrependimento e mudança. A pergunta divina ainda pede resposta.
no silêncio desta noite tranquila agora. Então, por que Deus escolheu Jonas para a missão que ele mais odiava? Porque aquela missão revelaria tanto a misericórdia de Deus, quanto a dureza escondida no profeta. Nínive precisava ouvir o aviso. Jonas precisava encontrar o coração do Senhor. A missão era para a cidade e para ele, diante de Deus agora. Deus não escolheu Jonas por ele ser perfeito, disposto ou cheio de amor pelos ninivitas. Escolheu um homem real, contraditório, ferido e resistente. Isso não desculpa Jonas, mas mostra a paciência divina. O Senhor sabe trabalhar com gente incompleta, desde que sua palavra continue chamando e confrontando o coração. Diante do Senhor nesta noite calma. Talvez a missão que Jonas odiava fosse exatamente a que podia libertá-lo de si mesmo. Tarsis prometia distância, mas não cura. Nínive trazia confronto, mas também transformação. Muitas vezes, o caminho que evitamos por medo ou orgulho é justamente o caminho onde Deus pretende nos amadurecer profundamente. No silêncio profundo desta noite tranquila agora. Não devemos romantizar a dor de Jonas, nem fingir que amar inimigos é simples. A Bíblia não apresenta essa história de modo superficial. Ela mostra raiva, fuga, medo, tempestade, quase morte, oração, obediência e conflito. A misericórdia é bela, mas também mexe em lugares difíceis da alma, enquanto descansamos diante de Deus agora também. Por isso, essa história é perfeita para ser ouvida antes de dormir. Na calma da noite, quando as defesas diminuem, podemos perguntar sem pressa: de quem tenho fugido? Que chamado tenho evitado? Qual Nínive eu não quero ver alcançada? Qual planta secou e revelou minha irritação, no silêncio profundo desta noite diante de Deus? Essas perguntas não vêm para roubar a paz, mas para curá-la. A paz verdadeira não nasce de fugir para Tarsis, nem de dormir no porão, nem de desejar que a cidade caia. Nasce quando rendemos nosso coração ao Deus que sabe julgar e sabe ter misericórdia. No silêncio profundo desta noite diante do Senhor hoje. Jonas queria um Deus que coubesse em sua dor. Deus revelou um coração maior que a dor de Jonas, maior que a violência de Nínive e maior que o medo dos marinheiros. O Senhor não foi limitado por fuga, mar, peixe, cidade ou planta. Sua misericórdia atravessou tudo, ainda hoje. Quando olhamos para Jonas, podemos agradecer porque Deus ainda chama fugitivos. Ele não abandona rapidamente quem desce ao caminho errado. Ele envia tempestades quando necessário, prepara livramentos estranhos, fala de novo e ensina pacientemente. O Deus de Jonas sabe transformar descidas em recomeços. Essa esperança permanece viva para nós, no silêncio da noite. Também podemos agradecer porque Deus se importa com cidades. Ele não vê multidões como massa sem valor. Vê pessoas, famílias, crianças, líderes, trabalhadores, animais, ruas e histórias. Mesmo quando há pecado coletivo, Deus ainda pode levantar uma palavra que chama ao arrependimento. A misericórdia tem alcance maior do que imaginamos. Enquanto descansamos diante do Senhor nesta noite calma, mas precisamos lembrar que misericórdia não é permissão para continuar no mal. Nínive foi poupada porque se voltou de seus maus caminhos. O rei falou em abandonar violência. O arrependimento teve forma concreta. Deus recebe o quebrantado, mas também chama o quebrantado a mudar de direção. Graça produz resposta em paz. A mensagem de Jonas era curta, mas o Deus por trás dela era imenso. O poder não estava na eloquência do profeta, nem na disposição do mensageiro. Estava na palavra do Senhor. Isso consola quem se sente fraco. Deus pode usar até vozes relutantes para despertar vidas inteiras, com calma e verdade. Ainda assim, Deus não quer apenas usar nossa voz, quer ganhar nosso coração. Jonas entregou a mensagem, mas Deus continuou tratando sua alma. Esse detalhe é essencial. O serviço a Deus nunca substitui intimidade transformada. Podemos fazer coisas importantes e ainda precisar sentar diante da pergunta divina com honestidade, no silêncio do nosso coração nesta noite calma. A pergunta final de Deus nos chama a uma compaixão mais larga. Se sentimos tanto por nossas plantas, nossos confortos e nossas perdas pequenas, será que não podemos pedir ao Senhor um coração que sinta também por pessoas perdidas? Esse pedido pode mudar a forma como vemos o mundo, em nossa alma cansada hoje. Talvez hoje a aplicação seja simples. Pare de fugir para Tarsis, saia do porão, ore mesmo dentro do peixe, obedeça mesmo sem sentir tudo resolvido. Pregue a verdade com humildade, abandone a cadeira amarga fora da cidade. Deixe Deus ensinar compaixão onde antes só havia resistência. No silêncio do nosso coração nesta noite calma. Jonas aprendeu,
ou pelo menos foi convidado a aprender, que Deus não pertence ao ressentimento humano. O Senhor é livre para ter misericórdia, livre para chamar inimigos, livre para corrigir profetas, livre para poupar cidades, livre para transformar a história quando alguém se arrepende. Essa liberdade divina é maravilhosa, no silêncio do nosso coração hoje. Se essa história encontrou alguma parte escondida do seu coração, não fuja dela. Deixe a pergunta de Deus trabalhar com mansidão. Talvez exista uma planta seca mostrando seu apego. Talvez exista uma Nínive esperando sua obediência. Talvez exista uma tempestade tentando acordar você. O Senhor ainda chama pelo nome. Diante do Senhor nesta noite calma. E, enquanto a noite avança, podemos descansar numa verdade doce e firme. Deus é mais misericordioso do que imaginamos, e mais santo do que podemos controlar. Ele não ignora o pecado, mas também não despreza o arrependimento. Ele confronta para salvar, pergunta para curar, e chama para transformar. No silêncio profundo desta noite tranquila agora. Jonas tentou fugir da missão que odiava, mas descobriu que não podia fugir do Deus que o amava. Nínive tentou viver em sua própria maldade, mas descobriu que ainda podia se voltar. Os marinheiros enfrentaram a morte, mas descobriram o Senhor do mar. Cada caminho encontrou Deus, com paz no coração cansado diante de Deus hoje. Essa é a beleza final da história. Deus alcança o fugitivo, o estrangeiro, a cidade violenta, o rei humilhado, os animais sem voz, e até o profeta irritado debaixo do sol. Sua misericórdia não é pequena, nem fraca, nem confusa. Ela é santa, profunda e surpreendente. Nesta noite. Agora, a pergunta fica conosco, serena e forte, enquanto o sono se aproxima. Teremos pena apenas da planta que nos dá sombra, ou aprenderemos a olhar para Nínive com os olhos de Deus? Que o Senhor alargue nosso coração, acalme nossa alma e nos ensine a obedecer com compaixão. Porque no fim, Jonas não é apenas a história de um homem engolido por um peixe, é a história de um Deus que insiste em salvar. Salvar o profeta de si mesmo, salvar marinheiros no medo, salvar uma cidade arrependida e salvar nossos corações estreitos pela grandeza de sua misericórdia. Com paz. Então descanse com essa imagem, o mar calmo depois da tempestade, a cidade respirando depois do aviso, e Deus ainda perguntando com paciência. Ele continua chamando fugitivos para voltar, corações duros para amolecer e almas cansadas para dormir em paz, confiando que a misericórdia do Senhor é maior. Diante do Senhor nesta noite calma.